Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uzumaki Senshi, Missão Rank, SSS, Parte 16. Capítulo 108. Em outro local em Amegakuri, no gabinete do líder, Tendo Pen estava se reunindo com Izen, a líder de Takigakuri, para discutir a entrada de Taki na aliança de Amegakuri. Izen falou nervosamente. Lord Pen, Takigakuri cumprirá todos os requisitos para ingressar. Eu só queria saber se há algo mais que precisamos fazer além dessas condições? Pen balançou a cabeça. Não, apenas siga todos os regulamentos da aliança. Ele queria mandá-los embora rapidamente. Ainda tinha um monte de assuntos da Akatsuki para resolver, e ter aquelas pessoas da Taki por perto o impedia de realizar outras tarefas. Mas Izen não cedeu e, sorrindo, continuou. Então, sobre nossos ninjas de elite Taki se juntarem a Akatsuki. A dor massageava suas têmporas em frustração. Negociar a cooperação entre aldeias já era uma dor de cabeça suficiente, e agora havia esse problema para piorar a situação. Ele refletiu um pouco antes de responder. Seus membros de elite Taki poderão se juntar a Akatsuki em grupos, assim que forem aprovados em nossa avaliação. Ele não podia simplesmente colocar toda a força de elite de Taki na Akatsuki de uma vez. Isso significaria que ninjas de Taki e Ami formariam metade do grupo cada um. Além disso, estabelecer tal precedente incentivaria outras vilas a fazerem o mesmo. Mas Izen parecia feliz em vez de decepcionada. Que esperto! Graças à apresentação de Kakuzu, Taki não só se juntou à aliança, como também obteve a aprovação para que seus membros de elite entrassem na Akatsuki gradualmente. Radiante, Izen trouxe outro arquivo. Ao ver isso, Pen teve um mau pressentimento. O que é isso? Izen explicou educadamente. Lord Pen, estas são listas dos ninjas de elite de Taki, além de um inventário de nossos recursos. O senhor pode analisar o que Taki oferece e ver como isso pode ajudar a Megakuri. Podemos entregar o que o senhor precisar imediatamente. Pen olhou para Izen com uma vontade enorme de lhe fazer uma piada sarcástica sobre quantos lances de escada um saco de arroz poderia subir. Ele só conseguiu suspirar por dentro. Mesmo assim, manteve a calma e começou a examinar o arquivo. É melhor eu resolver isso agora, pensou ele. Assim que a situação com Taki estivesse resolvida, esperava que a próxima onda de aldeias aliadas não aparecesse tão cedo. Ele daria conta de tudo de uma vez, para que Konan não ficasse mais o importunando. Enquanto analisava os documentos, ele disse casualmente, se tiverem mais alguma coisa, podem trazer agora para que eu possa processar tudo de uma vez. O líder e seus dois auxiliares, Yoru e Kegon, trocaram olhares. Radiantes, cada um pousou as duas caixas que carregavam. Pen olhou para eles. A adesão à aliança não exige pagamento. O trio apenas esboçou um sorriso tímido e, em seguida, abriu os dois baús, revelando não dinheiro, mas pilhas de papéis. O grupo de Izen chegou munido de uma montanha de documentos pendentes, todos meticulosamente etiquetados e fazendo referência a Megakuri. Pen sentiu um impulso irresistível de liberar o Shinra Tensei imediatamente. Acabou trancado em seu escritório o dia inteiro, forçado a trabalhar até a noite. Durante toda a noite, a luz do escritório na torre permaneceu acesa, um testemunho da rapidez com que a Megakuri estava se desenvolvendo e do quanto seu líder precisava trabalhar. Ele finalmente partiu ao meio-dia do dia seguinte, com Izen agradecendo-lhe profusamente. Izen não parava de elogiar. Lord Pen, agora entendo como a Megakuri alcançou sua grandeza atual, sua eficiência é incomparável. Yoru e Kegon assentiram fervorosamente, e Shibuki olhou para Pen com admiração. Se algum dia se tornasse o líder de Taki, planejava emular a ética de trabalho de Pen. Pen assentiu brevemente e não comentou nada. Estava exausto, passou a noite em claro lidando com os documentos de Taki. Pelo menos isso estava feito, então Taki provavelmente não teria novas exigências tão cedo. Mesmo assim, o alívio foi cedo demais. Porque de volta ao quarto de Nagato, Konan abriu a porta com um empurrão, e Nagato sentiu uma dor de cabeça imediata. Sim, mais uma vez Konan deve ter encontrado algum acordo vantajoso para Megakuri que não estivesse estritamente relacionado ao objetivo final da Akatsuki. No momento em que Nagato viu sua expressão calma, ele soube que problemas estavam por vir. Ele não ficou desapontado. Konan falou com sua voz clara e agradável. Nagato, para administrar a vila com mais eficiência, preciso de mais pessoal. Especificamente, preciso que Tendo Pen e Naraka Pen cooperem comigo. Aquilo deixou Nagato atônito. Tendo era seu corpo principal, bem, o principal fantoche que ele usava, e Naraka também era essencial. Se ambos acabassem ajudando Konan, o que restaria para ele? Invocar os 6 era crucial para tarefas de alto nível. Ele respirou fundo e aconselhou gentilmente. Konan, você deve se concentrar em tarefas diretamente relacionadas aos objetivos da Akatsuki. Com um olhar confuso, Konan respondeu, tenho cuidado dos assuntos da Akatsuki esse tempo todo, estabelecendo regulamentos rigorosos para as crianças, permitindo que aqueles que se qualificam entrem, recrutando ninjas mais fortes para o nosso círculo externo, além de muitas outras tarefas. Ela começou a contá-los, deixando Nagato angustiado. Tudo o que ela dizia estava tangencialmente relacionado à Akatsuki, mas tinha pouco a ver com a implementação do plano final. A organização estava mudando drasticamente. Kakuzu e Idan já haviam sido influenciados por Senshi, e agora Konan, uma das fundadoras, estava sendo igualmente desviada do caminho. Enquanto Nagato se desesperava por dentro, Konan prosseguia. Nagato, eu realmente preciso da ajuda de Tendo e Naraka Pen para lidar com os problemas de infiltração na vila. Nagato massageou a testa. Para que você precisa do Tendo Pen exatamente?
Conan respondeu imediatamente. Devido ao rápido crescimento da vila e às fronteiras abertas, todos os tipos de espiões e personagens suspeitos estão se infiltrando. Tendo tem uma presença imponente, então ele pode representar a vila e negociar com delegados ou benfeitores ricos. Enquanto isso, a habilidade de Naraka-pen ajudaria muito nossa recém-formada Ambu a interrogar suspeitos. Nagato ficou sem palavras. Quando você criou a Ambu? Conan disse calmamente, ontem. Enquanto você negociava com o líder de Taki, eu estabeleci uma Ambu para Megakuri. Ele percebeu que precisava agir com cautela. Entregar Tendo era uma coisa, mas entregar Naraka-pen também? No entanto, após refletir bastante, decidiu recusar. Seu corpo verdadeiro era imóvel. Controlar todos os 6 caminhos era crucial. Se abrisse mão de 2, ficaria apenas com 4 para missões importantes. Mas Conan retrucou, se enfrentarmos uma crise de verdade, podemos confiar a tarefa ao Senshi. Nem você conseguiria terminar missões de alto nível mais rápido do que ele. Então, se nem o grupo do Kakuzu consegue lidar com algo, o Senshi certamente consegue. Isso significa que seus caminhos estão basicamente ociosos. Deixe-os me ajudar a administrar a vila. Ele não podia argumentar que Senshi era imparável em missões. Então Tendo e Naraka poderiam mesmo estar livres. Com um suspiro ele cedeu. Muito bem. Tendo pode ser nossa figura de proa, trabalhando com vocês nas negociações externas. E Naraka pode ajudar a Ambu com os interrogatórios. Depois ele olhou pela janela, sentindo-se dividido. Percebeu que a cada dia que passava, a Megakuri estava se transformando em uma segunda Konoha, faltando apenas os títulos formais de Haikage, Okage, etc. O propósito original da Akatsuki estava sendo ofuscado pelas tarefas administrativas diárias. Enquanto isso, Senshi ainda esperava em Komogakuri, na esperança de que Yujito Nin retornasse. Ele havia escutado conversas dela inúmeras vezes via mantra. Ninguém na vila sabia onde ela estava. Felizmente, o trabalho não tinha prazo limite. Caso contrário, ele seria forçado a pressionar Nagato por mais dinheiro e, em seguida, capturar Killer B como substituto. Mas o dia finalmente chegou. Yujito estava de volta, e ele entendeu a mensagem instantaneamente. Hora de capturar a besta com cauda. Ele já havia mandado Ida embora, então todas as missões em Komogakuri agora eram só para ele. Em um pequeno riacho nos arredores da vila, Senshi, Karin e Sasori estavam sentados contando dinheiro. Svi. Senshi estava organizando suas contas com eficiência prática e um sorriso satisfeito. Sasori havia emergido de seu boneco Iruko, contando meticulosamente sua parte. No passado, ele não se importava com dinheiro vivo, mas agora precisava de uma quantia considerável para aprimorar seu núcleo Aztec. Karin também nunca havia pensado muito em dinheiro, mas estava gastando bastante com compras enquanto estudava culinária. Então, ela estava começando a se interessar pelo assunto. Karin estava sentada de pernas cruzadas na grama ao lado de uma pequena montanha de notas de banco, separando-as. 100 para mim, 100 para Senshi. 100 para mim, 100 para mim. 100 para mim, 100 para Senshi. Senshi deu um peteleco na testa dela. Bobinha, você acha que eu não ia perceber seu truquezinho? Nem o Idan cairia nessa, quanto mais eu. Karin mostrou a língua e, a contragosto, deu um bilhete extra para Senshi. Eles passaram o final da manhã contando dinheiro. Assim que terminaram, Senshi levou Karin e Sasori para concluir mais alguns trabalhos. O maior desafio no momento era lidar com uma gangue itinerante de ninjas renegados que andavam pela região, provavelmente de uma organização rival do mercado negro, ameaçando clientes em potencial a caminho do mercado negro de Komogakuri. Isso prejudicava a fonte de renda de Senshi, então, mesmo que ninguém oferecesse uma recompensa, ele os teria exterminado. Felizmente, um cliente havia solicitado que ele desse conta deles, então perfeito. Guiados pelas habilidades sensoriais de Karin, eles chegaram a um local próximo de onde os bandidos costumavam ficar. Karin levantou a mão. Senshi, eu os presinto, a cerca de 3.000 metros naquela direção. Senshi assentiu com a cabeça e usou sua técnica espaço-temporal Karma para se teletransportar, junto com Karin e Sasori. Num instante, eles aterrissaram e encontraram uma cena que enfureceu Senshi. Um de seus valiosos clientes, um certo Lao Sansan, estava sendo encurralado por aqueles bandidos. Lawson, sua esposa e filhos tremiam de medo. Seus guardas contratados haviam sido mortos. Quando Lawson avistou Senshi, ele se levantou de um salto, seus joelhos milagrosamente firmes novamente, e ajeitou a gravata, empurrando os óculos para cima. Lord Senshi, eu lhe pagarei 30 milhões de rio para levar esses vilões à justiça. E comissões aceitas. E cliente Lawson. E objetivo, proteger a família de Lawson desses ninjas renegados. Recompensa, 30 milhões de rio. Classificação da missão, S. Pontos de contratação, 30 mil. Senshi ficou um pouco surpreso. Bem, acho que a sorte está do meu lado hoje, apareci e consegui um novo emprego imediatamente. Ele assumiu uma postura profissional e perguntou, Lao Sansan, quem são essas pessoas e o que acabou de acontecer? Lawson apontou para os 6 ou 7 ninjas renegados. Eles me atacaram antes, quando tentei vir a Komogakuri para entregar uma encomenda. Eles me ameaçaram dizendo que se me vissem voltar me matariam. Desta vez, vim com minha família para um piquenique, e eles me encontraram novamente, decidiram que eu havia desobedecido às suas advertências e queriam me matar. Eles já mataram um dos meus guarda-costas. Provavelmente alguma força havia contratado esses bandidos especificamente para sabotar os negócios que se dirigiam ao mercado negro de Komogakuri. Isso esclareceu tudo. Ao ouvir a história, o grupo de Senshi ficou furioso. Alguém estava tentando arruinar seu sustento. Sasori murmurou, devo simplesmente matar todos eles e transformá-los em marionetes? Antes que Senshi pudesse responder, Karin deu um passo à frente, com as mãos na cintura. Vocês, vilões, ousam espantar nossos clientes e prejudicar os negócios de Senshi?
Como querem morrer? Um bandido alto com 3 cicatrizes entrecruzadas riu cruelmente. Ele era o líder Yokokava Kento, alguém com um enorme número de mortes no currículo, que não se deixaria intimidar pelas ameaças de Karin. Ele zombou: garoto, esse cabelo vermelho significa que você é um daqueles sobreviventes irritantes do clã Uzumaki que ficam vagando pelo mundo ninja depois da queda de Uzushio, não é? Lembro-me de como a Megakuri anunciou que o acolheria. Ah, eu mesmo cortei ao meio um pirralho arrogante do seu tamanho. Já que você está curioso para saber como é, farei o mesmo com você. Ele desembainhou a espada e investiu contra Karin com uma velocidade impressionante, com a intenção de cortá-la ao meio. Mas tudo o que viu foi: Suzano, deixe-no vivo. Antes mesmo que Yokokava pudesse desferir um golpe, um Suzano rosa gigante apareceu e o agarrou com o punho. A visão o fez congelar de horror, cada célula do seu corpo tremendo em descrença. Se Senshi não tivesse dito deixe-no vivo, Karin o teria esmagado como um inseto. Os outros bandidos não tiveram a mesma sorte. Senshi os transformou em cinzas num único movimento. 200 milhões de volts. Raijin. Bom, bom, bom. Um imenso gigante de relâmpago se formou brandindo um tridente dourado, atravessando 6 ninjas renegados. Todos eles se vaporizaram num clarão de trovão. Lao Sansan, o cliente, enxugou o suor da testa. Valeu cada centavo. Graças a Senshi, estamos salvos. Ao ver isso, Sasori sentiu-se bastante excluído. Ele nem sequer teve a chance de agir. Receber dinheiro sem nenhum esforço o deixou inquieto. Enquanto isso, Lawson aproximou-se de Senshi, segurando um cheque de 30 milhões de ryu, e o agradeceu profusamente. Senhor Senshi, obrigado por salvar a mim e a minha família. Sem você, estaríamos perdidos. Senshi guardou o cheque no bolso com um sorriso. Já trabalhamos juntos 4 vezes, Lao Sansan. Você é como um amigo querido para mim. É claro que não deixarei ninguém te machucar. Aquelas palavras tocaram Lawson profundamente. Ele não fazia ideia de que Orochimaru já havia ouvido frases semelhantes de amigo e irmão de Senshi e desenvolvido um certo trauma? Porque enquanto você era cliente de Senshi, você estava seguro, mas depois do trabalho, você poderia facilmente se tornar seu próximo alvo. Eles conversaram um pouco antes de Senshi partir com Karin e Sasori. Yokokava Kento, amarrado, seria entregue a Komogakuri para interrogatório. Algum tempo depois, eles apareceram no centro de tarefas de Komogakuri, onde os irmãos Abe, o quarto Raikage e Killer B estavam. Eles reconheceram o corpo machucado do fora da lei e perceberam que Senshi já havia resolvido a sabotagem. B começou a fazer rap. E aí, Senshi, isso foi rápido. Você termina as tarefas num piscar de olhos. Senshi sorriu. Cara, bela rima dupla. Yeah. Secretamente, ele pensava que se Yujito nunca voltasse, poderia forçar Nagato a pagar-lhe mais e simplesmente capturar Killer B. Mas ele havia escapado dessa rota agora que Yujito havia retornado. Após mais um pouco de conversa, o quarto Raikage se aproximou. Esse é o cara que anda causando problemas pela vila? Senshi assentiu com a cabeça e deixou Yokokava cair aos pés deles como um saco. Eram 10 no total. Matei 6, deixei os outros para vocês interrogarem. Nesse momento, o prisioneiro entrou em pânico e revelou tudo. Ele admitiu que haviam sido contratados pelo mercado negro de Wagakuri com uma alta recompensa de 100 milhões de ryu para intimidar potenciais clientes e impedi-los de se aproximarem de Komogakuri. Ao ouvir isso, o coração de Senshi doeu. Se ao menos ele soubesse antes, poderia ter armado um plano duplo e lucrado com ambos os lados. Mas os irmãos Abe definitivamente não iriam deixá-lo obter mais detalhes. Ordenaram que Darui levasse o foragido embora para que Senshi não explorasse essa pista. Enquanto isso, Senshi tinha que permanecer ali para sua missão principal, capturar a Duas Caudas, então ele não poderia seguir com tal plano de qualquer maneira. Quando eles saíram, Karin sorriu radiante para Senshi. Que tal eu preparar o jantar hoje à noite para você e Sasori? Ele a rejeitou imediatamente. Karin, já fomos convidados para jantar pela Terumi Mei. Fica para outra hora. Karin, desapontada, fez beicinho. Ela tinha muitos pratos criativos em mente, mas nenhuma chance de mostrá-los. Enquanto isso, Senshi estava aliviado. Se tivessem ficado em casa, Karin poderia tê-lo forçado a experimentar mais culinária obscura. Sasori decidiu sair para fazer a manutenção de seus bonecos, já que não comia mesmo. Deixá-lo ir junto ao restaurante seria estranho, ninguém queria encomendar alguns litros de óleo de máquina para o cara dos bonecos. Então Karin e Senshi foram encontrar Mei. Sasori foi para uma clareira tranquila para cuidar de seus bonecos. Ele nunca imaginara a diferença que o trabalho de verdade em missões faria. Ele mal movia um dedo, mas metade do dinheiro sempre ia para ele. E Senshi resolvia tudo tão rápido que não havia tempo para ficar esperando. Quanto a Senshi, ele estava secretamente maravilhado com o quão bem a ascensão totalmente mecânica de Sasori estava funcionando. Sasori conseguia completar missões o dia todo e a noite toda sem se cansar, um parceiro perfeito para Senshi, que adorava a repetição incessante de missões. Kakuzu e Idan eram bons, mas ainda assim se cansavam às vezes. Sasori, porém, nunca se cansava. Ao chegar ao local combinado para o jantar, Senshi percebeu que não havia restaurante à vista, mas Terumi Mei já estava por perto. O vento agitava seu rabo de cavalo alto, revelando sua figura alta e curvilínea sob um robe azul escuro. Vê-la era sempre um prazer. Ele a cumprimentou. Irmã Mei, onde é esse jantar que você mencionou? Com um sorriso, Mei ergueu 2 pergaminhos de armazenamento. Trouxe ingredientes, frutas, bebidas. Vamos fazer um churrasco à beira do lago. O que acham? Antes que Senshi pudesse responder, Karin perguntou animadamente. Meinei, deixe-me cuidar dos outros pratos enquanto você grelha a carne.
Mas Mei recusou educadamente, explicando que já havia preparado bastante comida e marinado a carne, que só precisava de uma selagem final. Karin ficou desanimada. Mesmo assim, estava determinada a provar suas habilidades culinárias, então, quando Mei disse que só tinha 4 molhos, Karin entrou em ação. Num piscar de olhos, pegou seus utensílios de cozinha no espaço Kamui e vestiu um uniforme de mini-chefe, proclamando que faria o molho agridoce perfeito. Senshi ficou horrorizado, lembrando-se de como as misturas de Karin costumavam ser letais. Mas antes que pudesse protestar, o aroma de carne cozida invadiu o ar e tudo aconteceu muito rápido. Logo, Karin ofereceu-lhes orgulhosamente um molho preto, semelhante a piche, que fez Senshi exclamar alarmado. Karin, onde você conseguiu esse petróleo bruto? Ela insistiu que era sua fórmula secreta. Mei inocentemente decidiu experimentar, mergulhou uma fatia de carne, deu 2 mordidas e desmaiou imediatamente. Senshi a amparou preocupado. Mei, você está bem? Karin interpretou mal a situação, pensando que estava tão gostoso que ela desmaiou. Enquanto isso, Mei sentia a pior traição culinária de sua vida. Senshi suspirou aliviado por pelo menos não ter sido uma dose letal. Karin guardou o molho discretamente no espaço Kamui, decidindo que seria a próxima guloseima de Idan. O trio terminou o churrasco sem mais desastres, embora Mei estivesse tonta e tenha decidido adiar a conversa que queria ter com Senshi. Enquanto arrumavam suas coisas, Sasori chegou. Ao ver o rosto pálido de Mei, perguntou a Senshi, você lutou com o Mizukage? Ela parece prestes a chorar. Senshi deu uma desculpa vaga, uma rajada de vento deve ter jogado poeira nos olhos dela. Karin interrompeu, mas não está ventando agora? Senshi bagunçou o cabelo dela em represália. Ela fez beicinho e o ameaçou com socos de brincadeira. Enquanto eles brincavam, Senshi de repente se animou. Ele pressentiu a chegada de Yujito, o Jinchuriki de 2 caudas, graças ao seu rastreamento. Finalmente o alvo havia retornado, o que significava que era a hora de realizar a missão. Senshi disse a Sasori e Karin, preparem-se. O Jinchuriki de 2 caudas apareceu, podemos ir capturar a besta com cauda agora. Numa floresta nos arredores de Komogakure, uma mulher alta de cabelos loiros corria entre as árvores usando a técnica de cintilação corporal. Era Yujito Ni, a Jinchuriki de 2 caudas. Ela estivera ausente e agora retornava apressadamente, pensando. Ouvi dizer que a vila passou por várias mudanças recentemente. Será que os rumores são verdadeiros? Com o Lord Raikage e o irmão B por perto, duvido que algo grave tenha acontecido. Ela era distante, mas carinhosa no fundo. Mas a única coisa com que realmente deveria se preocupar era consigo mesma. Ela percebeu isso um instante tarde demais. No meio do passo, sentiu uma onda de pavor quando alguém apareceu atrás dela, Senshi, e a nocauteou com um único golpe. No instante seguinte, não que estivesse consciente, a marionete Iruko de Sasori a enrolou com o ferrão da cauda, amarrando-a como um pacote. Karin observou, atonita. Sasori perguntou, Senshi, você tem certeza disso? Eu pensei que tínhamos que capturar a fera, não o hospedeiro. Senshi o corrigiu. Trata-se da 2 caudas. O Jinchuriki é um extra. Meu cliente, Orochimaru, só quer a besta com cauda. Capturar o Jinchuriki é interferir no mercado. Ele estava confuso. Não eram a mesma coisa? Uma besta com cauda dentro do ninja? Se eles queriam a besta, tinham que levar Yujito. Senshi apenas riu. Ei, existem regras, sabia? Uma besta tem um preço, um Jinchuriki outro, e trazer os 2 juntos tem um preço ainda diferente. A missão de Orochimaru é especificamente para a besta. Se entregássemos o Jinchuriki para ele também, estaríamos bagunçando todo o mercado. Parecia ridículo, mas talvez fosse simplesmente o jeito de Senshi. Sasori se perguntou se Senshi planejava extrair a besta ali mesmo. Seria isso possível? Com certeza, Senshi tinha o arsenal mais estranho, então quem sabia? Sasori perguntou, você tem alguma maneira de separar a besta com cauda do Jinchuriki? Senshi sorriu com confiança. Um assunto menor. Ele rasgou a manga de Yujito, revelando um selo de armadura de ferro em seu braço. Karin e Sasori olharam boquiabertos, sem entender o que estava acontecendo. Senshi explicou. Preciso quebrar esse selo. Assim que eu o quebrar, a besta de cauda sairá. A diferença é que estou deixando o suficiente da besta para mantê-la viva. Quero apenas a parte principal. Dessa forma, a vila pode nem perceber que ela perdeu a besta. Sasori achou tudo surreal. Senshi pressionou a mão contra o caractere Tetsu no braço de Yujito. Runas negras de selamento se espalharam, e a 2 caudas rugiu, liberando uma aura aterradora como chamas azuis. Ela começou a emergir, embora Senshi a tenha puxado com força, ignorando sua fúria. Em pouco tempo, a maior parte da 2 caudas havia sido libertada. O restante, uma porção menor, permaneceu no corpo de Yujito, presumivelmente deixando-a viva, mas muito fraca. Ao pressentir que a vida dela estava em perigo, Senshi usou no kit de um dedo, golpe infernal, uma técnica tão formidável que cortou a besta ao meio. O pedaço restante permaneceu em Yujito, presumivelmente mantendo-a viva. A enorme porção nas mãos de Senshi era a própria 2 caudas. Furiosa, a besta rugiu. Senshi respondeu com um raio. O monstro desabou, paralisado. Essa extração com uma só mão deixou Sasori e Karin em estado de choque. Sasori murmurou. Será que isso é possível? Não me parece científico. Mesmo a extração padrão de uma besta com cauda no mundo ninja envolvia rituais complicados ou a estátua Gedo. No entanto, Senshi fez isso em segundos. Karin também ficou sem palavras.
Senshi garantiu que Yujito permanecesse minimamente viva para que a missão não tivesse repercussões em Komogakure. Então, ele voltou sua atenção para Duas Caudas que se contorcia. Despertou-a com outro choque de relâmpago e lançou-lhe um sorriso letal enquanto ativava um poder semelhante ao dos 6 caminhos. Num turbilhão de energia, Senshi alçou voo, a pele empalidecendo, os cabelos vermelhos tornando-se brancos. Chifres brotando de sua testa e um orbe da busca da verdade negro pairando atrás dele. A Duas Caudas tremeu de terror absoluto. Aquela aura lembrava a do sábio dos 6 caminhos, mas ainda mais forte. Nibi se agachou, miando como um gato assustado. De sua perspectiva, Senshi poderia apagá-la completamente. Flutuando acima deles nessa forma divina, Senshi ameaçou suavemente. Gatinha azul, eu não quero que a Yujito acorde e descubra algo que não deveria. Entendeu? Nibi assentiu freneticamente. Claro que entendia. Jamais diria uma palavra sobre o que aconteceu aqui hoje. Observando de lado, Sazori e Karin só conseguiam ficar boquiabertos. O poder que emanava de Senshi era imensurável. Karin murmurou. Ele também nunca treina. Diz que tudo vem da experiência repetida em missões. Sazori lembrou-se das repetidas afirmações de Senshi de que as missões eram tudo. Ele tinha algumas dúvidas, mas agora era obrigado a acreditar. Ao se dedicar incansavelmente às tarefas, Senshi havia alcançado um poder quase divino. E ele ainda tinha sabe-se lá quantos anos. Dessa forma, Senshi capturou a maior parte das Duas Caudas, deixando um pequeno fragmento dentro de Yujito, garantindo sua sobrevivência. Missão cumprida. Ele logo entregaria a besta para atender ao pedido de Orochimaru e receber sua merecida recompensa, esperando não deixar pistas para Komogakure descobrir quem havia feito isso. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 109. Senshi admitiu francamente que todo o seu poder, capaz de abalar o mundo, foi conquistado através da realização de missões. Karin o apoiou, confirmando que Senshi nunca dedicou tempo ao treinamento, mas se fortaleceu consistentemente apenas com o trabalho missionário. Sazori, tendo passado um tempo ao lado de Senshi, também percebeu que Senshi nunca dedicava tempo ao treinamento, ele estava sempre em missões. Isso fez com que Sazori começasse a acreditar que passar por missões árduas para se fortalecer era de fato a maneira mais rápida de aumentar seu poder. Não é de admirar que depois de algum tempo com Senshi, Kakuzu tenha ficado tão obcecado por missões quanto um cão raivoso. Se o trabalho árduo nas missões pudesse levar alguém ao nível de Senshi dos 6 caminhos, então, independentemente do que acontecesse, essa pessoa teria que continuar se esforçando. Sazori decidiu que para ficar mais forte e ganhar dinheiro para melhorias, trabalharia ainda mais duro com Senshi em missões. De agora em diante, a menos que fosse absolutamente necessário, não perderia tempo cuidando de seus fantoches. Depois de usar a força bruta para explicar as coisas a Matatabi, a Duas Caudas, Senshi deu um tapinha no ombro de Karin e disse: Karin, guarde essa criatura no seu espaço Kamui. Karin olhou para Matatabi, tão grande quanto uma pequena montanha, e deu uma risadinha. Isto é enorme e ocupa muito espaço. Será que poderíamos, talvez, apará-lo um pouco primeiro? O coração de Matatabi disparou com a conversa deles. Ela se lembrava claramente de como, momentos antes, Senshi a havia cortado ao meio com um único golpe decisivo, transformando uma besta de cauda perfeitamente saudável em 2 pedaços. Ao pensar nisso, os instintos de sobrevivência de Matatabi entraram em ação. Ela rapidamente encolheu seu corpo gigantesco. Para uma besta com cauda, mudar de tamanho não é grande coisa. Fazer com que Senshi a cortasse mais algumas vezes seria realmente fatal. Assim que o corpo de Matatabi foi reduzido, Karin usou seu Kamui para puxar a Duas Caudas para sua dimensão. Então a própria Karin a seguiu, saltando junto com Matatabi. O espaço Kamui de Karin parece idêntico ao de Óbito por fora, mas as duas dimensões estão desconectadas. Após entrar em seu espaço Kamui, Karin colocou as mãos na cintura e olhou para o Matatabi, agora miniaturizado. Este é o meu domínio. Enquanto você ficar aqui, fará o que eu mandar, ou pedirei a Senshi para lidar com você. Entendeu? Matatabi estava extremamente irritada, mas ao se lembrar daquele homem temível lá fora, não ousou protestar. Ela apenas assentiu docilmente. Então Karin apontou e disse: nesta dimensão Kamui, aquele lugar ali é proibido. Você não deve chegar perto dele de jeito nenhum. Entendeu? Matatabi olhou com curiosidade, mas logo em seguida ficou paralisado de confusão. Ela imaginava que seria um lugar extraordinário, mas era apenas uma cozinha? Uma zona proibida de verdade? Ela não iria nem se a convidassem. Embora se sentisse irritada e indiferente, Matatabi assentiu silenciosamente. Ela já estava traumatizada por Senshi, possivelmente desenvolvendo senshifobia, assim como Orochimaru. Então, os grandes olhos lacrimejantes de Karin brilharam com travessura. Ela apontou para um pequeno canto e disse a Matatabi: por que você não fica nesse canto para não causar problemas? Senão, vou chamar o Senshi para te dar uma surra. Matatabi ficou indignada. Estavam criando-a como um animal de estimação? Que humilhação! Ela talvez não fosse um exemplo de justiça, mas ainda assim era uma fera orgulhosa. Mesmo assim, a descrição é a melhor parte da bravura, então ela cedeu a contragosto. Quando Karin terminou de falar, Matatabi fez beicinho e foi arrastando os pés até um canto do espaço Kamui, agachando-se ali com um olhar lamentável, como uma criança emburrada de 1000 anos. Nesse momento, a Duas Caudas estava completamente subjugada por Senshi e Karin. Senshi era responsável pela força bruta, Karin pela intimidação. Um desferia golpes físicos, a outra insultos verbais. 2 demônios ruivos simplesmente imparáveis. Após capturar a Duas Caudas, Senshi não feriu Yujito novamente. Assim que Sazori a libertou, Senshi levou Sazori e Karin de volta à pousada. Enquanto isso, ele mantinha Yujito sob vigilância com seu mantra. Embora não a tivesse matado, se algum ninja hostil se aproveitasse de seu estado vulnerável, ainda seria um problema.
Senshi permaneceu atento à situação de Yujito à distância. Enquanto isso, no espaço das bestas com cauda, Matatabi relatou o incidente às outras bestas com cauda. O espaço das bestas com cauda é o reino subconsciente das bestas. Se assim desejarem, elas podem se reunir lá vindas de qualquer lugar, a qualquer momento. Na história original, Naruto podia invocá-las de todos os cantos do mundo para reuniões. O espaço da besta com cauda é escuro em todas as direções, inclusive acima da cabeça com o chão semelhante à água dourada pálida, às vezes ondulando com pequenas ondas. Após confirmar que seu corpo verdadeiro estava temporariamente seguro, Matatabi entrou no espaço das bestas com cauda para alertar os outros sobre sua crise. Ao recobrar a consciência, ela imediatamente exclamou: Kurama Juuki Shoumei. Shukaku, todos apareçam. Tenho grandes novidades. Ao ouvirem a voz de Matatabi, todas as bestas com cauda apareceram uma a uma. Ao ver a raposa gigante, ela disse rapidamente: algo terrível aconteceu, Kurama. Kurama bufou imediatamente: bobagem. Estou perfeitamente bem. Ela fez uma pausa e então reformulou: Kurama, quero dizer, um evento importante aconteceu lá fora. Ao ouvir isso, Shukaku animou-se, encantado. Aconteceu alguma coisa com Kurama? Aquela raposa miserável finalmente morreu? Ha 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 ha. Kurama lançou um olhar gélido para Shukaku. Tanuki estúpido. Quer que eu te mate? Shukaku não demonstrou o menor medo e gritou: pode vir, raposa idiota. Como se eu tivesse medo de você. Antes que pudessem discutir mais, Matatabi interveio. Parem de brigar. Estou falando sério. Há pouco tempo, encontrei um ninja super assustador. Ele quase me matou com um único golpe. Suas palavras fizeram Shukaku cair na gargalhada, sem se importar com nada. Hahaha, Matatabi, você está morrendo de medo? Está inventando coisas? Nenhum shinobi no mundo de hoje pode ser tão forte assim. Matatabi sibilou. Estou falando a verdade. Ele era um jovem ninja ruivo que usou um jutsu de relâmpago para me cortar em pedaços grandes e pequenos. Quando tentei revidar, ele me deixou inconsciente com um único raio. Quando recobrei a consciência, senti um poder nele que era mais aterrorizante do que o do sábio dos 6 caminhos. Além disso, havia um pirralho ruivo ao lado dele, 2 ruivos, um astuto, o outro cruel. Absolutamente horrível. Após ela terminar, nenhuma das outras feras respondeu ainda, mas a 3 caudas, Izobu, correu animadamente para obter detalhes. Ao ver Matatabi, ele se lembrou da aparência de Senshi e perguntou: Matatabi, eram 3? 2 ruivos e um homem de meia-idade de pele pálida empunhando uma espada? Enquanto Izobu e Matatabi conversavam em voz baixa, Juuki ficou bocejando. Ao ouvir Matatabi mencionar 2 monstros ruivos, Juuki presumiu inicialmente que ela estivesse falando de Senshi. Mas um espadachim pálido obviamente não fazia parte do grupo de Senshi, então Juuki perdeu o interesse e disse: vou embora. Se houver outra luta, não me incomodem. Com isso, a consciência do boi desapareceu do espaço da besta com cauda. Os outros resmungaram sobre a grosseria dele, mas continuaram. Matatabi compartilhou tudo o que havia acontecido, juntamente com informações sobre o trio de Senshi, com Izobu e os demais. Sim, 3 pessoas de vestes negras com nuvens vermelhas, 2 ruivos, um mais velho e um mais novo. O outro não era um espadachim de meia-idade, mas isso é irrelevante, já que ele não fez muita coisa. O ruivo mais velho era incrivelmente poderoso. Nenhuma de nossas bestas com cauda aqui consegue lidar com ele. Ela fez uma pausa. Izobu percebeu que deviam ter conhecido pessoas diferentes, então, respondeu com simpatia. Matatabi, eu também vi aquele ruivo mais alto. Ele me espancou há um tempo e drenou uma quantidade enorme do meu chakra. Nunca me senti tão fraco. Sinceramente, achei que ia morrer. Ao ouvir isso, Matatabi se lançou para abraçar Izobu. Izobu retribuiu o abraço. Matatabi. As 2 criaturas se abraçaram, chorando juntas miseravelmente. Mas apesar do tom terrível, Shukaku soltou um grunhido zombeteiro. Matatabi, Izobu, vocês 2 realmente caíram em desgraça. Deixando humanos comuns os manipularem assim. Vocês não têm vergonha como bestas com cauda? Kurama permaneceu em silêncio por um instante, absorto em pensamentos. Ruivo, com cerca de 20 anos, usa a liberação de relâmpago, faz piadas com facilidade, acompanhado por um ruivo mais baixo, ambos vestindo túnicas pretas com nuvens vermelhas. Ele tinha certeza de que era a mesma dupla que vira ao lado de Naruto. Em sua opinião, porém, Matatabi estava exagerando. Finalmente, Kurama falou: eu vi esse humano de quem você está falando. Um ninja comum, sem nenhuma pretensão. Com um olhar desinteressado para Matatabi e Izobu, ele proferiu seu veredicto final, um par de fracotes. Nem Matatabi nem Izobu aceitaram isso. Para Izobu, Senshi era de fato forte, mas não além da razão. Mas para Matatabi, que havia sido nocauteada por um único raio e até vislumbrado o modo dos 6 caminhos de Senshi, era algo muito mais extremo. Ela avisou: não estou mentindo. Se algum dia você o encontrar, é melhor ficar bem longe, não haverá tempo para arrependimentos. Shukaku soltou outra risada zombeteira. Haha, então você perdeu tão feio para um humano que está tremendo como um rato falando de um gato. Hahaha. Ele contou uma piada sem graça e as outras bestas com cauda também gargalharam. Um turbilhão de conversas animadas surgiu no espaço das bestas com cauda. Hahaha, Matatabi, você é muito tímido. Exatamente além do sábio dos 6 caminhos, não há ninguém a quem se deva temer. Você diz que aquele humano teve sorte. Se ele algum dia me encontrasse, Lord Shukaku, eu o explodiria em pedaços com um golpe de vento, bala de ar perfurante. Quando Shukaku terminou, as bestas com cauda riram ainda mais alto. Matatabi anotou isso mentalmente. Se Shukaku algum dia encontrasse Senshi, ela o veria sofrer com prazer.
Senshi não fazia ideia do que estava acontecendo. Enquanto isso, ele monitorava Yujito com seu mantra. Nesse momento, a Jinchuriki de duas caudas acabará de despertar. Ao acordar, sentiu uma dor terrível no pescoço, como se seus ossos estivessem prestes a se quebrar. Isso explicava porque ela desmaiou instantaneamente ao ser emboscada. Logo percebeu algo ainda mais irritante. Suas roupas estavam rasgadas. Yujito imediatamente entrou em seu espaço selado. Matatabi, o que aconteceu? Por que minhas roupas estão rasgadas? Antes que a fera pudesse reagir, ela viu o estado deplorável de Matatabi. Um Matatabi tão grande, agora reduzido a um pequeno gatinho? Ela o examinou cuidadosamente perplexa. Matatabi, como você ficou tão pequeno? Enquanto falava, ela estendeu o polegar e o indicador, deixando um pequeno espaço entre eles. Ao ouvir a pergunta, Matatabi lembrou-se do aviso de Senshi e do par de ruivas aterrorizantes, e tentou parecer sério com uma história esfarrapada. Não é óbvio. Estou de dieta. Quanto ao que aconteceu com você, eu estava ocupada emagrecendo, então não sei de nada. Yujito, sem querer perder tempo, avançou e deu uns socos no mini Matatabi. Então, encarando-o com um brilho feroz nos olhos, exigiu. Agora me diga direito, o que realmente aconteceu? Matatabi tentou se esquivar. É melhor você não saber. Outro tapa na cabeça. Vendo a cara assustadora de Yujito, Matatabi não teve escolha a não ser ceder. Você foi emboscado por um ninja muito forte. Ao ouvir isso, os olhos de Yujito se tornaram frios. Como ele era? Conte-me tudo. E ele rascou minhas roupas? Matatabi não conseguiu se esquivar dessa pergunta. Yujito estreitou os olhos que brilhavam como duas lâminas gêmeas. Sob essa pressão, Matatabi suspirou. Suspiro. Sinceramente, só estou tentando te ajudar. A fera percebeu que precisava dizer alguma coisa. Então continuou. Sim, ele rasgou suas roupas. Mas ele não fez mais nada que vocês humanos considerariam um comportamento estranho. Além disso, o fato de ele ter te nocauteado tão facilmente, sem que você percebesse, significa que há uma enorme diferença de força entre vocês. Saber disso já basta. Você não precisa de mais detalhes. Você está bem agora, então vamos deixar por isso mesmo. Matatabi compreendia perfeitamente o quão assustador Senshi era, e nem ela nem Yujito conseguiriam derrotá-lo juntas. Seu conselho para desistir do assunto era genuinamente para o bem de Yujito. Yujito ficou furiosa. Droga! O idiota me atacou sem motivo nenhum, provavelmente com a intenção de fazer algo vil. Você acha que eu posso simplesmente ignorar isso? Conte mais detalhes, não vou deixar ele escapar impune. Mas Matatabi recusou. Yujito era determinada, mas não mataria a besta, enquanto Senshi certamente poderia. Vendo a relutância da besta, Yujito percebeu que não descobriria mais nada por enquanto. Mas ela definitivamente não desistiria. Rangendo os dentes, ela disse. Não vou deixar isso passar. Sou orgulhoso Jinchuriki de duas caudas de Komogakure. Vou descobrir quem me emboscou e punir aquele canalha. Matatabi quase chorou. Porque ela não ouvia a razão. Se Yujito queria atrair a morte, a responsabilidade era dela, mas isso poderia arrastar Matatabi para o fundo do poço também. Contudo, a besta era inocente e não havia revelado quase nada sobre Senshi. A noite transcorreu sem incidentes. Na manhã seguinte, na pousada de águas termais, Senshi tinha acabado de sair quando avistou uma figura esguia parada com semblante sombrio no corredor, Samui, a maior beleza de Komogakure. No entanto, ultimamente ela estava completamente exausta. O Lord Raikage e seu mentor lhe deram uma missão para a qual ela não era nada adequada, usar seu charme para conquistar Senshi. Mas como? Ela não tinha a menor ideia. Mesmo assim, ao vê-lo sair do quarto, ela reuniu coragem e sorriu. Senhor Senshi, bom dia. Ele fez uma pausa e assentiu com a cabeça. Bom dia, Samui. Ele estava intrigado porque Samui aparecia assim todos os dias, e ele não conseguia entender o porquê. Atrás dele, Karin, meio adormecida, animou-se com a chegada de Samui. Nos últimos dias, Samui vinha diariamente não para entregar missões, mas evidentemente como provador da comida de Karin. Karin correu até ele. Samui Nei. Acabei de criar um prato totalmente novo. Vou prepará-lo para você. Naquele momento, Samui quase chorou mais uma vez. Ela tentará construir um relacionamento com Senshi, mas sempre acabava sendo convencida por seu assistente a participar de testes de comida. Ela não podia recusar, para que Karin não dissesse nada negativo sobre ela para Senshi. Vendo-a ser levada embora tão desanimada, Senshi não pôde deixar de sentir compaixão por aquela loira estonteante. Interiormente ele suspirou. Ela é uma mulher corajosa, que aparece dia após dia para as refeições da Karin sem desmaiar. Após essa breve reflexão, Senshi partiu em busca do Raikage. Ele pretendia informá-lo de que em breve deixaria Komogakure. A missão de capturar a duas caudas estava concluída. Não havia mais motivos para ficar. Ele chegou ao escritório do Raikage, encontrando apenas o quarto Raikage e Darui lá dentro. O Raikage perguntou. O que aconteceu? Senshi sorriu calmamente. Irmão A, estou aqui para me despedir. Já faz um bom tempo que estou em Komogakure, então é hora de eu cuidar de outras missões. Pelo que vi, meus clones do estilo madeira são suficientes para dar conta de tudo no seu centro de missões. Deixarei alguns clones como consultores de missão de alto nível para lidar com qualquer trabalho difícil que seus ninjas não consigam realizar. Suas palavras fizeram o Raikage e Darui se calarem. Finalmente ali estava. Eles sabiam que esse dia chegaria. Tentaram medidas especiais, como enviar Samui para criar um vínculo com ele, mas evidentemente isso falhou. O Raikage simplesmente não conseguia entender por que as interações diárias de Samui com Senshi não haviam dado em nada. No fim, a quinta Mizukage, Terumi Mei, conseguiu o que queria. Se Samui soubesse os pensamentos do Raikage, teria muito a dizer. Eles se cumprimentavam todas as manhãs, sim, mas além disso não havia contato mais profundo. E quanto a tal hospitalidade de Karin, palavras não conseguiam expressá-la completamente.
Samui teve sorte de não ter acabado hospitalizada por causa da culinária das trevas. Senshi saiu do escritório do Raikage. Logo depois, espalhou-se por Komogakure a notícia de que ele partiria em breve. Toda a vila, ninjas e civis, entrou em alvoroço. É o fim do mundo. Lord Senshi está deixando Komogakure. Ouvi dizer que ele está deixando para trás alguns clones do estilo madeira. Talvez não seja tão ruim assim? Você não entende. Nosso rápido progresso se deve inteiramente à enorme influência de Lord Senshi. Quando ele se for, esse crescimento repentino irá com ele. Muitos ninjas pareciam deprimidos sempre que comentavam a partida de Senshi. Ele havia transformado o centro de missões da vila em algo semelhante ao principal centro de trabalho do mundo ninja. Diariamente, empregadores de todas as grandes nações e vilarejos menores vinham solicitar missões. Embora contratassem principalmente Senshi para as tarefas mais importantes, frequentemente anunciavam também uma variedade de outras comissões, criando mais oportunidades de trabalho para os ninjas de Komogakure. Além disso, esses clientes de fora da cidade gastaram dinheiro localmente e impulsionaram a economia de Komogakure. Durante esse período, a vila recebeu atenção sem precedentes, ganhando influência como nunca antes. Com a partida de Senshi, embora não voltassem a estagnar, seu ritmo acelerado de desenvolvimento certamente diminuiria. Dentro da torre do Raikage, os altos escalões amaldiçoavam Terumi Mei por sua astúcia. Ela, como Mizukage, havia recorrido a uma abordagem de encantos femininos para atrair Senshi, e aparentemente conseguirá. De fato, Senshi estava partindo. No escritório do Raikage estavam reunidos os grandes nomes, entre eles os irmãos Abe e dois recém-chegados especiais, Kimu e Jimu, descendentes dos irmãos Ouro Prata, Kinkaku e Jinkaku, que assassinaram o segundo Raikage e o segundo Okage. Embora aqueles criminosos fossem irredimíveis, a aldeia não estendeu a culpa aos seus descendentes. Na verdade, os talentosos Kimu e Jimu ascenderam a cargos importantes. Caso contrário, não estariam presentes nesta reunião crucial. Um após o outro, as pessoas foram chegando. O quarto Raikage, de pavio curto, rugiu e bateu com força na mesa. Arg! Isso é irritante. Bum! Mesa HP, menos 1 bilhão. Ele destruiu a mesa completamente. Essa cena não era novidade para os ninjas de Komogakure. Se Senshi não tivesse resolvido tantos problemas antes, aquela mesa não teria sobrevivido por tanto tempo. Olhando em volta, o Raikage rosnou. Não há mesmo nenhuma saída? No momento em que Senshi partir, nosso crescimento explosivo terminará. Não preciso explicar, preciso? Todos estavam cientes disso. Mas aparentemente não havia nada a fazer. Até mesmo Darui, geralmente engenhoso, apenas franziu a testa em silêncio. Samui, também conhecida por sua sensatez, parecia preocupada. Ela acabará de provar mais um dos pratos de Karin e estava com uma leve intoxicação alimentar, mas priorizava os assuntos da vila em detrimento de seu próprio estado de saúde. Após um longo silêncio, Darui suspirou e falou: Raikage-sama, não vejo espaço para negociação. De acordo com o contrato que Senshi assinou conosco, contanto que ele execute quaisquer missões importantes que nossas próprias forças não possam realizar, ele estará cumprindo o acordo. Com as habilidades que ele possui agora, mesmo que restem apenas alguns clones do estilo madeira, já será suficiente. Darui fez uma pausa, então Samui interveio. Há pouco tempo, Senshi aceitou uma missão do quinto Mizukage. Se tentarmos impedi-lo de partir, estaremos essencialmente bloqueando sua missão. Pelo que apurei com seu assistente, impedir Senshi de aceitar uma missão poderia levar a consequências terríveis, grandes demais para Komogakure suportar. Ao terminar, Samui atraiu olhares de pesar dos irmãos Abe. Terumi Mei era inegavelmente linda, mas Samui era igualmente atraente, pele clara, cintura fina, pernas torneadas, tudo, e mesmo assim Senshi iria embora com Mei, provavelmente nos próximos dias. Enquanto Raikage e os outros lamentavam, Kimu e Jimu trocaram olhares num canto do escritório, acenando um para o outro. Antes da reunião, eles já haviam bolado um plano direto e brutal: capturar Karin, a assistente de Senshi. Durante esse período, eles confirmaram a importância de Karin para ele a levava para todos os lugares. Se a capturassem, poderiam controlar Senshi através dela. Eles tinham vindo à reunião na esperança de ver se os outros tinham planos melhores, mas descobriram que o quarto Raikage e os outros figurões só sabiam jogar conforme as regras, seguindo o manual à risca. Em tempos de crise, medidas extraordinárias são necessárias. Ficaram profundamente decepcionados com o quão conservadora e branda era a liderança. Kimu e Jimu eram como Danzou de Konoha, velhos conspiradores. Mas Danzou provavelmente era mais esperto que os dois. Ele não teria tentado sequestrar Karin como forma de conter Senshi. Enquanto a reunião de alto nível se arrastava, Senshi estava de volta à pousada com águas termais, arrumando as malas para partir com Sasori e Karin. Tendo terminado de arrumar suas próprias malas num instante, Karin se aproximou com um sorriso radiante. Senshi, quero ir ao mercado de Komogakure para comprar alguns produtos locais. Senshi assentiu com a cabeça. Pode prosseguir. Para ela, ir sozinha não era problema nenhum. Ele não se preocupava com a segurança dela, seu mantra cobria toda a vila. Se algo desse errado, ele poderia se teletransportar para o lado dela instantaneamente. Além disso, Karin tinha 2 poderes Kamui mais seu Suzano ou Rosa. Mesmo sozinha, ela podia esmagar ninjas comuns como um trator. Logo após sair da pousada, Karin chegou ao mercado local. Devido ao terreno e à configuração de Komogakure, o mercado oferecia uma variedade deslumbrante e infinita de itens especiais. Ela passeava por lá, empolgada com as compras. Kimu e Jimu estavam preocupados em afastá-la de Senshi, mas não esperavam que logo após saírem do escritório do Raikage, a sorte lhes reservasse uma oportunidade de ouro. Ouviram de seus subordinados que ela estava sozinha no mercado fazendo compras. Radiante, Kimu disse: esta é a nossa chance. Mandem alguém atrair aquela pirralha para algum lugar isolado e então agiremos. Jimu assentiu firmemente.
Certo, irmãozão. Vamos deixar o Arui fazer isso. Olhando para um ninja de meia-idade, de cabelos grisalhos e óculos, Arui ajeitou os óculos. Lord Kimu, Lord Jimu, deixem comigo. Estou de olho naquela garota e sei exatamente como lidar com ela. Kimu assentiu. Muito bem, Arui, vá. Atraia-a para aquela clareira na parte sudoeste da aldeia. Sim, senhor. Arui fez uma reverência e se retirou. No mercado movimentado, Karen cantarolava alegremente enquanto comprava várias coisas, quando um homem de meia-idade a chamou. Olá, assistente. Está procurando ingredientes frescos e de alta qualidade? Tenho algumas trufas negras premium aqui perto. Gostaria de ver? Ela ficou radiante. Uau, ingredientes de primeira qualidade descobertos num passeio casual? Ingredientes de alta qualidade geralmente precisam de pouco cozimento para ficarem deliciosos, e com suas habilidades especializadas, o resultado seria sublime. Senshi poderia gostar tanto que imploraria para que ela continuasse a alimentá-lo. Com os olhos brilhando, ela perguntou, Senhor, onde estão essas trufas negras de primeira linha? Rindo baixinho por dentro, Arui manteve uma fachada amigável. Eles não estão longe. Por favor, venha comigo. Karen jamais suspeitou que ele pudesse ser malicioso, então assentiu e o seguiu. Alguns minutos depois, chegaram a uma clareira na aldeia. Mas não havia trufas negras à vista. Em vez disso, ela viu 2 homens com chifres na cabeça, além de pelo menos 30 ninjas que apareceram de repente, cercando-a. Ao ver isso, até uma pessoa ingênua perceberia que havia sido enganada. Karen ficou furiosa e estava prestes a chamar Senshi, mas depois de notar que aqueles ninjas provavelmente eram apenas capangas, concluiu que não precisava da ajuda dele para lidar com inimigos tão insignificantes. Observando Karen abaixar a mão, Kimu falou rindo. Uma escolha sábia. Estamos longe da pousada de águas termais. Mesmo que você grite até ficar rouca, Lord Senshi não ouvirá. Mas não se preocupe, não lhe faremos mal. Apenas a manteremos prisioneira para que Senshi, a fim de mantê-la segura, permaneça e trabalhe diligentemente em Komogakuri. Se ele cooperar, não faremos nada de estranho. Karen, as palavras de Kimu a deixaram perplexa. Ela não era alguém de temperamento dócil. Desde que se tornara assistente de Senshi, não havia sofrido nenhuma perda. Até mesmo Orochimaru era submisso. Agora, esses 2 queriam mentir para ela sobre ingredientes de primeira linha, atraí-la para cá e depois sequestrá-la para ameaçar Senshi e obrigá-lo a trabalhar para eles? É mesmo? De jeito nenhum ela toleraria isso. Suzano, Killer Queen, pronta para lutar. Sob os olhares atonitos de Kimu e Jimu, algo chocante aconteceu. O brilho aquoso nos grandes olhos de Karen desapareceu, substituído pelo brilho escarlate de um Mangekyou Sharingan eterno. Uma gigantesca estrutura esquelética rosa a envolveu. Então, em velocidade visível, o esqueleto rosa brotou carne e membros, formando um gigante imponente. Karen estava perto da testa de Suzano, enquanto Killer Queen se empoleirava no ombro do gigante. Sob o controle de Karen, Suzano agarrou uma enorme rocha lateral e a estendeu para Killer Queen. O stand a tocou, transformando-a em uma bomba. Em seguida, Karen arremessou a enorme rocha-bomba contra Kimu e Jimu. Jimu rapidamente reuniu quase 20 ninjas para defender a defesa. Liberação de terra, baluarte ao estilo da terra. Enquanto Jimu guiava o grupo através de selos de mão rápidos, eles bateram as palmas das mãos no chão. Uma enorme parede de terra surgiu bloqueando a pedra que se aproximava. Mas isso não era o fim. Karen pronunciou uma única palavra, exploda. No momento certo, Killer Queen pressionou o detonador em seu dedo indicador direito. Estrondo. Bum, 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 bum. O chão tremeu violentamente. Mas não era só isso. Logo, os homens de Kimu descobriram que cada pedra ao redor de Karen havia se transformado em uma bomba. Como um lançador de foguetes, seu Suzano os bombardeava com ataques explosivos. Conforme uma série de explosões ocorria, os altos escalões de Komogakuri foram alertados e correram para o local. Capítulo 110. Não demorou muito para que os irmãos Abe, juntamente com o restante dos altos funcionários de Komogakuri, chegassem ao local onde as explosões ocorreram. Fumaça e poeira sufocavam o local, o chão em ruínas devido às explosões sucessivas. Através da nuvem persistente de destroços, o quarto Raikage logo avistou algo que o deixou completamente estupefato. Eles viram aqueles 2 tolos, Kimu e Jimu, liderando seus subordinados em um ataque contra Karen. Aquela cena deixou o Raikage tão chocado que ele congelou no lugar. Por mais que tentasse, ele não conseguia entender o que se passava na cabeça daqueles 2 idiotas. Estavam em Komogakuri e mesmo assim, estavam se unindo contra Karen. Será que aqueles 2 tinham noção do que estavam fazendo? Será que eles não percebiam que a garota estava praticamente grudada nas costas do Senshi o dia todo, como um acessório preso a ele? Será que eles realmente achavam que Kimu e Jimu, ou mesmo toda Komogakuri, poderiam se dar ao luxo de provocar alguém assim? O quarto Raikage sentiu um arrepio. Senshi já havia planejado partir, mas com esse incidente, ele poderia não apenas se recusar a ficar. Ele poderia acabar se tornando hostil a eles. Quanto aos eventos que se desenrolavam, Senshi sabia de tudo desde o momento em que começaram. Seu mantra abrangia toda Komogakuri. Desde o momento em que Arui atraiu Karen para aquele local remoto, Senshi vinha observando a situação atentamente. Vendo que Karen estava massacrando Kimu, Jimu e seus homens, Senshi optou por não intervir. Aqueles ninguém claramente não estavam à altura de Karen. Comparados a seus ancestrais Kinkaku e Jinkaku, Kimu e Jimu ficavam muito aquém. Aconteceu que Karen poderia usá-los para treinar combate. No entanto, desta vez ela não teve muita oportunidade de praticar, pois assim que o Raikage viu Kimu e Jimu atacando, interveio imediatamente para impedi-los.
Opressão horizontal relâmpago. Raios cintilaram ao redor de todo o corpo do quarto Raikage enquanto o chakra relâmpago o banhava instantaneamente em eletricidade. Movendo-se a uma velocidade inacreditável, sua figura cortou o ar em direção a Kimu e Jimmu. Ao vê-lo se aproximar, eles rapidamente canalizaram um chakra relâmpago para se defender, mas isso foi tudo o que conseguiram fazer antes que ele os arremessasse violentamente para longe. Isso enfureceu Kimu e Jimmu. Aos olhos deles, esses figurões de Komogakure, liderados pelo Raikage, eram mestres em lutas internas, fracotes em batalhas externas. Contra Orochimaru, eles haviam sido derrotados fragorosamente. Mas diante de seu próprio povo, de repente atacaram como um caminhão, sem sequer lhes dar tempo para reagir. Mas antes que Kimu e Jimmu pudessem atacar, o rugido furioso do quarto Raikage interrompeu a reação. Seus dois idiotas! O que vocês pensam que estão fazendo? E quanto aos demais, quem os autorizou a atacar Lady Karin? Naquele momento, o Raikage realmente queria dar um tapa em todos eles. Qualquer um que não fosse cego podia ver o quanto a presença de Senshi havia ajudado no desenvolvimento de Komogakure. Kerigakure percebeu isso desde cedo, o suficiente para que seu Mizukage viajasse pessoalmente uma longa distância para convidar Senshi. Kimu e Jimmu, aparentemente com os cérebros fritos pelo treinamento Raiton, estavam tão preocupados com Komogakure estar muito perto de Senshi que decidiram sabotar o relacionamento. Assim que o Raikage irrompeu no campo de batalha e lançou Kimu e Jimmu para longe, Karin recolheu seu Susanoo, ordenando também que Killer Queen não detonasse novamente. Após repreender Kimu e Jimmu, o Raikage, com uma expressão sombria e austera, forçou um sorriso amável e se virou para Karin. Minha senhora assistente, receio que esses tolos tenham perdido o juízo. Agiram por conta própria ao atacá-la. Seu comportamento não representa a posição oficial de Komogakure. Nem eu, nem os altos escalões da vila, tínhamos ideia do que estavam fazendo. Além disso, ofereço minhas sinceras desculpas em nome do Raikage, esperando que este assunto não afete a amizade entre Komogakure, Lord Senshi e a senhora. Quanto ao ataque imprudente que lançaram contra a senhora, Komogakure lidará com eles severamente. Não os deixaremos impunes. Karin, no entanto, não acreditou em nada disso. Ela não era tão ingênua quanto Idan. Claramente, pelo menos 30 ninjas haviam sido mobilizados para emboscá-la. Como o Raikage poderia não saber? Ela começou a considerar como responder. Senshi não havia aparecido, mas ela tinha certeza de que ele já havia pressentido tudo. O fato de ele não ter vindo significava que ele pretendia que ela resolvesse a situação sozinha, testando sua capacidade de lidar com crises sem ajuda externa. Enquanto Karin refletia, Yujito, a Jinchuriki de duas caudas, chegou. Ela havia retornado recentemente à vila, vestindo roupas limpas após um banho. Mesmo assim, ainda estava furiosa com o que acontecerá na noite anterior. Se pegasse quem a havia atacado, ela os despedaçaria. Apesar do mau humor, ao ouvir explosões nos arredores sudoeste da vila, correu para lá imediatamente. No caminho pensou, será que tem outro bando de idiotas tentando atacar a vila? Ótimo, vou descontar neles. Yujito foi ágil, chegando rapidamente ao perímetro do local da explosão. Ao ver Kimu e Jimmu acompanhados de seus subordinados de elite, encurralando uma garotinha, seu coração gelou. Kimu e Jimmu estavam furiosos com a interferência do Raikage, mas não havia muito que pudessem fazer. Ao avistarem Yujito, ficaram animados. Em toda Komogakure, apenas Yujito podia enfrentar os irmãos Abe sem medo. Então, os dois correram até ela, explicando a situação. Em tom magoado, Kimu disse, Lady Yujito, você chegou na hora certa. Fizemos isso apenas para o bem de Komogakure. Planejávamos capturar Karin para que Senshi não pudesse partir. Mas o Raikage, sem saber como resolver o problema maior, nos impede de fazê-lo. Jimmu, apoiando seu irmão, acrescentou, sim, Lady Yujito, nosso plano estava quase dando certo. Mas no momento mais crítico, o Raikage e seu grupo estragaram tudo. Estes são tempos especiais, então precisamos de métodos especiais. Nossa vila não pode continuar agindo de forma tão fraca. Yujito os ouviu em silêncio, depois revirou os olhos mentalmente. O Raikage era impaciente e fisicamente forte, mas sem estratégia. Bi era incompetente, exceto para rap. Samui era grande em vários sentidos, mas não forte o suficiente. Os tais irmãos de ouro e prata eram apenas tolos incompetentes. Em toda Komogakure, aparentemente só ela, Yujito, era realmente capaz em tudo sem fraquezas, ou pelo menos era o que ela acreditava. No fundo de sua mente, porém, Matatabi, a duas caudas, entrou em pânico. Ela mal havia cochilado após aquele encontro terrível com Senshi e Karin. Tendo encolhido a uma fração de seu tamanho anterior, tinha acabado de começar a dormir quando sentiu uma onda de maldade. Levantando a cabeça, ficou horrorizada ao ver Yujito entrando em um lugar perigoso. Ruim. Isso é muito ruim. Estou perdida. Matatabi andava de um lado para o outro em círculos, ansiosa, com suas duas caudas tremendo. Depois de ouvir Kimu e Jimmu incitarem Yujito a enfrentar Karin, sentiu uma enorme vontade de sair correndo e despedaçá-los. O movimento precipitado de Yujito poderia provocar os dois demônios ruivos a acabarem com ela. Mas Matatabi logo percebeu que não precisaria intervir. Embora Yujito não tenha seguido o conselho, ainda assim tomou uma decisão sensata. Ela examinou todos no local e anunciou friamente. Qual é o problema de vocês, sempre pensando em sequestrar crianças? Lembram-se do que aconteceu da última vez que tentaram isso, da sua que Konoha deu em vocês? Simplesmente se dispersem, parem de nos envergonhar com essas palhaçadas patéticas.
Fortalecer-se é o único caminho viável. Depois de repreendê-los friamente, ela se virou para Karin com um sorriso gentil e perguntou: Menininha, você se machucou? Não tenha medo. Enquanto eu estiver aqui, nada parecido com isso acontecerá novamente em Komogakuri. Se você ficou com medo das bobagens deles, eu posso dar uma surra neles por você. Por natureza, Yujito tinha o hábito de menosprezar os fortes ou os orgulhosos, enquanto demonstrava compaixão pelos fracos. Ela podia ser arrogante com Raikage, ninjas poderosos ou até mesmo uma Tatabi, mas era gentil com os aldeões e crianças pequenas como Karin. Para a multidão de Komogakuri, isso não era nenhuma surpresa, esse era simplesmente o jeito de Yujito. Ainda assim, Karin se sentia constrangida. Yujito desconhecia os acontecimentos da noite anterior, enquanto Karin sabia muito bem de tudo. Ela jamais imaginara que a irmã mais velha que Senshi havia nocauteado tão facilmente se revelaria tão afetuosa. Vendo Karin permanecer em silêncio, Yujito presumiu que a criança estivesse assustada, então se abaixou para abraçá-la. Está tudo bem agora. Não precisa ter medo. Eu vou proteger você e todas as outras criancinhas de Komogakuri de qualquer mal. Karin, por sua vez, sentiu-se extremamente envergonhada. Ela podia sentir que o carinho e a preocupação de Yujito eram genuínos, mas pensando em como a trataram na noite anterior, além da forma como Senshi rasgou suas roupas, ela simplesmente não sabia como encará-la agora. Por natureza, Karin costumava retribuir as ofensas. Ela queria punir aquelas pessoas em Komogakuri, mas não conseguiu. Yujito ficou ali, abraçando-a como uma irmã carinhosa. Assim que Yujito a soltou, Karin agradeceu rapidamente. Obrigada, maninha. Não precisa castigá-los. Já vou voltar, disse ela, e saiu correndo como um peão. Tudo culpa do Senshi, pensou ela. Yujito era obviamente uma irmã mais velha doce e gentil, mas Senshi tinha rasgado suas roupas. Corando intensamente, Karin saiu apressada. Yujito, um pouco confusa, murmurou: que garotinha tímida. Ao ouvirem as palavras dela, os outros não sabiam se riam ou choravam. Kimu e Jimu haviam se gabado de que seu plano estava a segundos do sucesso, mas se o Raikage não tivesse aparecido, era mais provável que tivessem sido explodidos por Karin e Killer Queen. Embora os irmãos Abe repreendessem Kimu e Jimu em voz alta, era óbvio pela cena que Karin estava completamente ilesa, enquanto muitos dos homens de Kimu e Jimu estavam feridos. Pela área repleta de crateras e bombardeada, dava para perceber que Karin não era uma criança frágil e indefesa. De volta à pousada com águas termais, Senshi já havia terminado de arrumar as malas há muito tempo. Ele estava pensando no próximo passo quando Karin, com o rosto vermelho, entrou de repente pisando duro. Surpreso, Senshi se perguntou o que diabos tinha acontecido. Depois daquela confusão anterior, ele havia parado de prestar atenção. Curioso, perguntou: Karin, o que te deixou tão irritada? Por que está tão vermelha? Ela parou com as mãos na cintura, lançando um olhar fulminante. É tudo culpa sua, Senshi. Então, perturbada, ela correu direto para o seu quarto. Ele ficou perplexo. O que ele tinha feito? Basicamente nada. Mesmo assim, achou engraçado. Seguiu-a e bateu a porta. Ei, Karin, o que aconteceu? Vamos, me conta para que eu também possa me divertir. De dentro saiu um pequeno grito de exasperação. Aff, não quero mais falar com você. Senshi riu. Então é assim mesmo. Acho que vou jogar fora esse livro de receitas inútil chamado Pratos Especiais de Komogakuri. Pá. Um clarão vermelho. A porta se abriu de repente e ela saiu correndo, abraçando as longas pernas de Senshi, praticamente se agarrando à sua cintura. Ela conchegou a cabeça contra ele, ergueu seus grandes olhos brilhantes e disse docemente: Senshi, você é o máximo. Me dá aquele livro de receitas de comida local, tá bom? Não é como se você fosse cozinhar mesmo. Com um sorriso irônico, Senshi bagunçou o cabelo dela, formando um ninho de passarinho, e depois lhe entregou o livro de receitas. Não era algo que ele tivesse comprado, era um dos muitos itens que ele havia retirado do sistema. Ele gostava de distribuí-los de vez em quando para divertir sua pequena e tola ajudante. Karin tratou o livro como um tesouro. Apesar de Senshi ter bagunçado ainda mais seus cabelos escarlates, ela decidiu não discutir com ele. Estava ocupada demais folheando o livro de receitas, feliz da vida. Senshi suspirou internamente. Se ela dedicasse metade da paixão que tinha pela culinária ao estudo do ninjutsu médico, já seria uma das melhores. Mas ela simplesmente não tinha interesse. E com Naruto e Sasuke ausentes, mesmo que aprimorasse seu jutsu médico, não havia muitas oportunidades para usá-lo. Ela, Senshi e Sasori raramente se machucavam. Enquanto Karin examinava atentamente o livro de receitas, Senshi disse casualmente: Karin, é melhor terminar de arrumar as malas. Vamos para Kirigakuri. Ela sentiu obedientemente. Entendido, já termino. Dito isso, correu de volta para o quarto para verificar se não havia esquecido nada. Certa de que não, retornou para junto de Senshi e Sasori, e os três deixaram a pousada de águas termais. O plano original de Senshi para o pedido de Kiri era deixar que alguns clones do estilo madeira cuidassem disso. Suas reservas de chakra eram enormes, e ele era forte o suficiente para que clones pudessem realizar a tarefa. Mas considerando o quanto Terumime estava pagando e a sinceridade com que ela havia viajado até lá e esperado todos aqueles dias em Komogakuri, seria indelicado não ir pessoalmente. Junto com Sasori e Karin, Senshi encontrou Mei. Irmã Mei, terminei meu trabalho em Komogakuri. Ao ouvir isso, os belos olhos de Mei brilharam. Ela disse alegremente: então você pode voltar para Kirigakuri comigo agora? Durante esse tempo, ela observou como Senshi trouxe uma prosperidade incrível para Komogakuri. Embora Kirigakuri estivesse bem, ela certamente não se opunha a mais conquistas. Infelizmente, Senshi estava preso em Komogakuri. Agora ele estava livre, então Kirigakuri poderia colher benefícios semelhantes da presença de Senshi. Cheia de expectativa, Mei perguntou, e Senshi assentiu. Sim, terminei por aqui.
Sem mais delongas, Senshi partiu para Kirigakuri com Mei. Mesmo antes de chegarem à vila, ele notou um ninja observando-o silenciosamente e, em seguida, saindo correndo. Ele presumiu que fosse apenas alguém indo avisar os outros. E, de fato, assim que chegaram aos portões, foram recebidos por uma multidão de aldeões e crianças que correram para cumprimentá-los. Foi um espetáculo emocionante, os aldeões demonstrando uma recepção fervorosa, transbordando vitalidade. Além de Amegakuri, Senshi nunca tinha visto tamanha união e entusiasmo. Além disso, várias crianças em Kirigakuri usavam vestes de nuvem vermelha. Aparentemente, elas o adoravam e queriam ser tão extraordinárias quanto ele. Senshi ficou chocado e perplexo. Tudo aconteceu tão de repente que parecia que ele estava de volta a Megakuri. No início ele compartilhava anotações com seus clones do estilo madeira, mas, à medida que o número de clones aumentava, tornou-se impossível acompanhar cada um deles. Por isso, ele não tinha plena consciência de como Kirigakuri havia mudado. Ele não havia percebido que pela vila, muitas crianças corriam vestidas com roupas de nuvens vermelhas. Mei havia mencionado que as pessoas o admiravam, mas ele pensou que ela estava apenas o bajulando. Só agora ele percebeu que seus clones deviam ter contribuído muito para sua grande popularidade também por ali. Sazori, ao ver tantas crianças vestindo nuvens vermelhas, ficou surpreso, imaginando por um instante se Akatsuki havia aberto uma filial em Kirigakuri. Mas ao ouvir a conversa local, ele entendeu que não se tratava de uma verdadeira filial da Akatsuki. Na verdade, muitas crianças simplesmente gostavam tanto de Senshi que copiaram suas roupas. Recebidos por uma multidão entusiasmada, Senshi e Mei dirigiram-se ao Palácio Mizukage para discutir a cooperação entre eles. Enquanto isso, Sazori e Karin não os acompanharam. Sazori planejava fazer a manutenção dos bonecos, Karin queria explorar os ingredientes locais. Kumogakuri era predominantemente montanhosa, enquanto Kiri era construída em torno de lagos e pântanos. Geografias diferentes resultavam em produtos diferentes. Logo após Senshi sair, uma multidão de crianças se reuniu em volta de Sazori e Karin, tagarelando animadamente. Uma criança olhou para Sazori com curiosidade. Você é o parceiro do Lorde Senshi? Por que você está usando as mesmas roupas que ele? E assim que ele terminou de falar, outras crianças começaram a perguntar. Sim, você está na equipe do Lorde Senshi? Posso participar também? Quero ser um ninja forte, admirado por toda a vila, assim como o Lorde Senshi. Eu também. Deixa eu me juntar a vocês. Sazori sentiu-se perplexo. Ele não fazia ideia de que Senshi era tão reverenciado em Keri. Imaginava que isso só acontecesse em Amegakuri ou Kusagakuri. Mas aparentemente Senshi era uma espécie de Robin Hood no mundo ninja. Mesmo nas 5 grandes nações, como Keri, ele era considerado uma pessoa genuinamente boa. Sazori murmurou, então não somos só eu e o Kakuzu que achamos o Senshi uma pessoa decente. Há muitos que o admiram. Karina sentiu freneticamente, exatamente. Senshi é o melhor, ele é o número 1 super incrível. Ela disse isso em parte por convicção genuína, em parte na esperança de que Senshi percebesse e a recompensasse com novos livros de receitas. Claro, seu plano bobo não passou despercebido. Do escritório do Mizukage, Senshi ouviu cada palavra sorrindo por dentro. Ele retomou sua conversa com Mei. A noite chegou depressa e Kirigakuri preparou um banquete de boas-vindas suntuoso para Senshi. No banquete, Senshi, Karin, Mei e Genji sentaram-se juntos. Genji havia transferido todo o poder para Mei e agora era um ancião despreocupado, olhando para Senshi e refletindo que contratá-lo havia sido a decisão certa. Senshi ainda precisava socializar um pouco. Karin, porém, era bem menos reservada, brandindo seus hashis como um pequeno furacão e devorando os pratos. Como uma chefe dedicada, ela acreditava que experimentar bastante era essencial para criar uma culinária de alto nível. Durante a refeição, Mei serviu-se de uma taça de saquê e em seguida, serviu uma para Senshi também, dizendo, Senshi, vamos brindar a nossa amizade. Ele pegou sua própria taça para fazer um brinde. Imediatamente Karin, não querendo ficar de fora, ergueu seu copo de suco. Senshi Meinei saúde. A certa distância Genji e outros aposentados de Kirigakuri observavam Karin grudada em Senshi e sentiam dores de cabeça. Genji havia se sentado com eles no início, mas logo se desculpou para dar um tempo a sós para Senshi e Mei. Afinal, eles sabiam dos grandes benefícios que Senshi havia trazido para Kumogakuri, e já tinham visto como seus clones haviam melhorado Keri. Ansiosos para ajudar Mei e Senshi a se aproximarem, lamentaram que Karin não tivesse saído da mesa, impedindo-os de ter uma conversa mais íntima. Genji decidiu investigar os interesses de Karin e encontrar maneiras de atraí-la para longe na próxima vez, para que Senshi e Mei pudessem ter um tempo a sós. Mas ele estava ignorando um detalhe crucial. Se tentassem agradar Karin, provavelmente acabariam se tornando cobaias para provar sua culinária bizarra. Até mesmo Mizukage tinha dificuldade em tolerar essas coisas e no passado, apenas a imortalidade de Idan o tornará apto para o papel de provador oficial. Vinho e comida circulavam livremente no banquete. Depois de um tempo, Senshi ainda estava bem, mas Mei estava tonta, praticamente desmaiando de tanto beber. Senshi chamou 2 ninjas, a senhora Mizukage já bebeu o suficiente. Por favor, ajudem-na a descansar. Mei, meio bêbada, murmurou, eu não estou bêbada. Levem-me ao quarto de Senshi. Precisamos discutir mais sobre nossa colaboração. Ele não pôde deixar de se divertir. Será que Mei gostava tanto assim de ser Mizukage? Por que então, na linha do tempo original, ela se aposentou tão cedo e deixou uma pessoa comum sucedê-la? Após o banquete, Senshi e Karin voltaram para a pousada de águas termais que Kirigakuri havia providenciado. Mas em vez de irem dormir, assim que os guardas locais se retiraram, Senshi usou a habilidade de distorção espacial de Karma para ir encontrar Orochimaru. Em Konoha, dentro do laboratório de Orochimaru, um vórtice vermelho escuro e rodopiante se formou silenciosamente.
Senshi e Karin saíram não muito longe de Orochimaru. Ao perceber que ele estava de fato em Konoha, Senshi piscou. Isso definitivamente não era algo que Senshi havia previsto. Ele jamais imaginou que Orochimaru retornaria a Konoha. Mas ele não perdeu tempo e o cumprimentou rapidamente. Cobra sorrateira, quer dizer, irmão cobra, contando dinheiro, é? Só então Senshi percebeu que havia 2 enormes pilhas de dinheiro atrás de Orochimaru. Evidentemente, os negócios andavam muito bem para ele ultimamente. Orochimaru lançou um olhar rápido para Senshi e Karin, e então continuou a contar. Ele vinha trabalhando em Konoha recentemente sem conflitos. Não tinha nada a temer então, com metade da mente voltada para as notas, disse casualmente. Senshi, você veio. O que você quer desta vez? Senshi respondeu. Irmão cobra, chegou a hora de pagar. Eu já capturei o 2 caudas para você. Orochimaru. Ele não havia esquecido aquela missão, mas capturar uma besta com cauda era realmente tão fácil para Senshi a ponto de ele poder fazer isso de passagem? Mesmo assim, se Senshi de fato trouxera 2 caudas, isso era problemático, pois Orochimaru estava lucrando em Konoha e não tinha liberdade para guardar a besta. Após ponderar, Orochimaru tirou um cheque de 100 milhões de ryu e entregou. Não estou em condições de partir agora, deixa 2 caudas com você por enquanto. É missão cumprida. Cliente, Orochimaru. O objetivo, capturar a besta com cauda de Komogakure e entregá-la a Orochimaru. Recompensa, 100 milhões de ryu. Classificação da missão, S. Bônus de missão, 100 mil pontos de emprego. Senshi pegou o cheque de 100 milhões e o guardou, depois estendeu a mão novamente. Orochimaru congelou. O que está acontecendo agora? Antes que Senshi pudesse falar, Karin espiou por trás dele e colocou as mãos na cintura. Orochimaru, você vai deixar a 2 caudas conosco. Então não vai pagar uma taxa de armazenamento? E uma taxa de alimentação? E se ela morrer de fome? Matatabi talvez tivesse murmurado. Toda essa taxa de alimentação que você está cobrando. E eu não consegui nenhuma mordida. Mas Orochimaru ficou sem palavras, embora já estivesse acostumado com o jeito dela. Ele sabia que se Karin não estava pechinchando com ele, significava que algo muito mais assustador estava acontecendo. Já que ela estava fazendo truques, ele explicou calmamente. Este é um contrato da Akatsuki. O pagamento oficial é de 100 milhões. Não há taxa separada para armazenamento ou alimentação. Senshi não ficou nada satisfeito. Não venha com essa conversa de organização pequena ou grande, se você quer que eu guarde o material, vai ter que pagar uma taxa. Karin também aproveitou o momento, então se apresse e publique uma missão de armazenamento, ou eu vou jogar sua besta com cauda na sua cara. Entre Senshi e Karin, Orochimaru literalmente tremia. Isso é um roubo, deve ter pensado. Desde quando as bestas com cauda precisavam de armazenamento sofisticado ou de alimentação elaborada? Afinal, eram bestas de chakra intangíveis. Mesmo assim, diante dessa dupla imparável, ele só podia ceder. Estaria arriscando-se a sofrer danos físicos de Senshi e a ser alvo de zombaria impiedosa de Karin. Cada um deles sozinho já era formidável, juntos, representavam um golpe duplo. Orochimaru suspirou e se virou para Senshi. Certo. Quanto vocês cobram pelo armazenamento e alimentação? Senshi olhou para Karin, pensando que talvez algumas dezenas de milhões. Considerando que a captura original valia 100 milhões, cobrar 30 milhões pela custódia já era bastante caro. Mas quando Karin percebeu o olhar de Senshi, seus olhos brilharam. Ela levantou a mão, sugerindo uma divisão de 50 a 50. Senshi deduziu que ela queria dizer 50 milhões no total. Isso pareceu justo, então ele disse. 50 milhões para armazenamento mais alimentação. Pô, Orochimaru quase cuspiu sangue. 50 milhões? Isso era o suficiente para comprar metade de uma besta com cauda. Ele abriu a boca para argumentar, mas Karin falou asperamente. O que você não quer? Então eu vou jogar a besta com cauda na sua cara. Espere. Orochimaru rapidamente fez um gesto para que ela parasse. Ele poderia tolerar uma ameaça educada de Senshi, mas Karin realmente jogaria uma besta com cauda na cara dele. Rapidamente, ele preencheu um cheque de 50 milhões e entregou a ela. Eu te pago 50 milhões para cuidar do armazenamento e da alimentação das 2 caudas. Até que eu precise dela, mantenha-a em segurança. E missão aceita. Cliente, Orochimaru. O objetivo, segurar a besta com cauda em segurança. Recompensa, 50 milhões de ryu. A classificação, S. Bônus da missão, 50 mil pontos de emprego. Vendo a generosidade de Orochimaru, Senshi guardou o cheque alegremente, embolsando um total de 150 milhões e 150 mil pontos de emprego só nesta viagem. Um cliente de primeira linha, sem dúvida, pensou. Ele estava prestes a sair com Karin quando Orochimaru parou e falou novamente. Senshi, espere. Orochimaru sentia-se dividido. Ele queria mais do chakra de Senshi. Era crucial para produzir o elixir de chakra eterno. Ele já havia coletado um pouco de Senshi antes, mas estava esgotado. Se quisesse continuar divulgando esse novo projeto em Konoha, precisaria de um novo suprimento. Como ele havia chamado Senshi para parar, Senshi fez uma pausa, sorrindo. Irmão Cobra, tem outro trabalho para mim? Ao ver a atitude despreocupada de Senshi, Orochimaru fez uma careta por dentro. Sem dúvida, ele perderia mais dinheiro. Mas pelo menos, se Senshi aceitasse o pagamento, o trabalho estaria feito, deixando Orochimaru satisfeito. Questionado sobre isso, Orochimaru respondeu francamente. Gostaria de coletar um pouco do seu chakra para pesquisa experimental. Senshi esperava, em parte, outra missão avançada, não algo tão simples. Então, lembrou-se de que seu próprio chakra, cultivado por meio de inúmeros aprimoramentos, era único neste mundo. Para ele produzir mais era fácil, mas para qualquer outra pessoa era algo incalculável. Então, com uma expressão pensativa, Senshi disse.
Irmão Cobra, lembra que temos um acordo de longo prazo? Um pouco de cabelo, uma pequena quantidade de chakra para sua pesquisa. Claro, posso ceder um pouco, mas isso pode não ser suficiente para seus experimentos em andamento, certo? Enquanto falava, Senshi formou uma esfera de chakra do tamanho de um grão de areia na palma da mão. Os olhos de Orochimaru quase saltaram das órbitas. Uma minúscula partícula, ele diria que era pequena. Era quase imperceptível. Se não fosse extremamente cuidadoso, poderia se dissipar no ar. Orochimaru suspirou. Uma quantidade tão ínfima não é suficiente. Vamos fazer um novo trabalho. Se você me fornecer, digamos, o equivalente a 10 milhões de rio de chakra, isso deve servir. Naquela época, Orochimaru gastou 100 milhões em um acordo de longo prazo com Senshi, então pagar 10 milhões por mais chakra agora parecia justo. Mas o rosto de Senshi endureceu. Ele encarou Orochimaru. Irmão, você não entende o mercado atual. Veja como minha força aumentou desde então. Você acha que meu chakra ainda custa o mesmo que antes? Ao ouvir isso, Orochimaru hesitou e disse, 30 milhões, isso é 3 vezes a taxa anterior. De fato, ele havia ganhado muito recentemente, mas nunca parecia o suficiente no ritmo de Senshi. Além disso, ele já havia feito grandes concessões em relação a duas caudas. Será que Senshi não poderia lhe dar um desconto? Antes que Senshi pudesse responder, Karin interrompeu com as mãos na cintura. 30 milhões? Isso não é suficiente nem para comprar meu chakra. Pense bem, você consegue comprar o chakra do Senshi por apenas 30 milhões? E ele não está 3 vezes mais forte do que antes, está pelo menos 10 vezes mais forte. Você quer o chakra dele para pesquisa? 100 milhões parece um preço justo. A declaração de Karin deixou Orochimaru perplexo. Como eles estavam calculando isso? Simplesmente roubando descaradamente. Ele gastou 100 milhões para conseguir a fruta Yamata no Orochi. Depois, outros 100 milhões para duas caudas. Agora, eles exigiam mais 100 milhões apenas por um pouco do chakra de Senshi? Não seria isso extorquir um homem honesto? Senshi calculou que 50 milhões teriam sido suficientes, visto que o chakra se regenera rapidamente. Mas como Karin já havia mencionado 100 milhões, ele não ia contradizer sua própria assistente. Ele pigarreou. Irmão Cobra, vamos lá. Você é um cliente antigo. Que tal eu deixar você ver a mercadoria primeiro, e depois podemos falar sobre o preço? Mais uma vez, Orochimaru ficou ali parado, petrificado. O que estava acontecendo? Será que eles realmente estavam se preparando para cobrar 100 milhões dele? E se eles estavam abertos à negociação, isso era um convite para aumentar ou diminuir o valor? Capítulo 111. Senshi e Karin realizaram uma façanha em dupla que deixou Orochimaru completamente perplexo. Embora seus argumentos tivessem alguma lógica, aumentar o preço do chakra para a exorbitante quantia de 100 milhões de rio era um nível de absurdo que ele jamais esperaria de qualquer outra pessoa. Apesar de seus cálculos mentais rápidos, Orochimaru ainda decidiu desembolsar uma grande quantia para comprar o chakra de Senshi, para que pudesse se livrar daqueles dois encrenqueiros ruivos, um grande e um pequeno. Com um evidente remorso, ele sacou um cheque de 100 milhões de rio e entregou a Senshi. Simultaneamente, ele deu a Senshi uma nova encomenda. Contratarei você por uma taxa de 100 milhões de rio para me fornecer chakra para minha pesquisa. No instante em que Orochimaru emitiu a ordem, a mente de Senshi recebeu a notificação do sistema. E missão aceita. Cliente, Orochimaru. E objetivo, fornecer chakra para que Orochimaru possa conduzir pesquisas experimentais. Recompensa, 100 milhões de rio. E classificação, classificação S. Bônus da missão, 100 mil pontos de emprego. Senshi tinha parecido preparado apenas para entregar a duas caudas, coletar 100 milhões e ir embora. Quem diria que, com a ajuda de Karin, ele primeiro arrecadaria mais 50 milhões em taxas de manutenção e alimentação, e depois receberia pessoalmente de Orochimaru outro trabalho de 100 milhões de rio. Depois de embolsar o cheque de 100 milhões de Orochimaru, Senshi estava praticamente com um sorriso de orelha a orelha. Dado que Orochimaru estava sendo tão direto, Senshi decidiu retribuir a generosidade. Guardando o cheque, ele disse casualmente, então, irmão Cobra, está tudo certo? Onde eu coloco o chakra que você quer que eu forneça? Ao ouvir isso, Orochimaru se levantou, conduzindo Senshi até um dispositivo peculiar usado para armazenar chakra. O aparelho parecia bastante simples, uma base em forma de cubo conectada a um recipiente esférico acima. Assim que chegaram, Kabuto começou a operar o painel de controle próximo. Orochimaru havia projetado esse equipamento precisamente para o armazenamento de chakra de Senshi a longo prazo. Montado no dispositivo havia um tanque de armazenamento de chakra de considerável capacidade. Simplificando em Konoha, nem mesmo 20 kkx, completamente esgotados de seu chakra total, conseguiriam encher aquele tanque. Assim que Kabuto colocou a máquina em funcionamento, Orochimaru levou Senshi até ela e disse, você só precisa enviar seu chakra por aquela entrada acima da base, para que ele possa entrar no tanque de armazenamento. Orochimaru esperava que desta vez Senshi realmente lhe desse uma grande quantidade de chakra, o suficiente para permitir a produção em massa de seu produto, bem como uma análise mais profunda do próprio chakra de Senshi. Em teoria, esse tanque de armazenamento poderia conter o volume total de 20 kkx. Quando Orochimaru terminou de explicar, Senshi colocou a mão na entrada de chakra. Então tudo o que eu tenho que fazer agora, perguntou ele, é bombear meu chakra em um fluxo longo e pesado? Orochimaru deu uma risada rouca. Sim, pode bombear tudo. Na verdade, ele ainda estava preocupado que Senshi pudesse ser mesquinho. Visto que ele havia gasto tanto, Senshi poderia entregar apenas uma pequena quantidade. Mas se Senshi foi sincero o suficiente para perguntar, posso canalizar meu chakra vigorosamente?
Por que Orochimaru deveria dizer não? Após confirmar o aceno de cabeça de Orochimaru, Senshi começou a canalizar seu chakra em grandes quantidades através da entrada. Desta vez, afinal, ele havia recebido 100 milhões, o que era mais do que suficiente para comprar até mesmo uma besta com cauda. Então seu plano era ser bastante generoso com o irmão Cobra. Inicialmente, Orochimaru e Kabuto não perceberam nenhum problema iminente. Então, em um único segundo, os alarmes de perigo do dispositivo começaram a soar e uma luz vermelha brilhante começou a piscar descontroladamente no tanque de armazenamento. Só então Orochimaru e Kabuto perceberam a gravidade da situação. Orochimaru soltou um grito urgente. Pare. Pare agora mesmo. Chega de chakra. Você vai explodir o tanque. Por um instante, ele congelou. Internamente, ele gritava. Senshi é algum tipo de monstro? Em um instante, ele despejou tanto chakra que o tanque quase explodiu. Aquele tanque tem capacidade para pelo menos 20 chakras do Kakashi. Ainda mais assustador, Senshi havia liberado todo aquele chakra num piscar de olhos e continuava completamente imperturbável, sem demonstrar o menor sinal de ter perdido uma quantidade enorme de energia. Após essa façanha, Orochimaru e Kabuto não tiveram escolha a não ser reavaliar sua percepção da força de Senshi mais uma vez. De fato, sempre que não o viam por um tempo, o poder de Senshi aumentava a um nível que eles mal conseguiam imaginar. A essa altura, Orochimaru nem sequer conseguia estimar o quão forte Senshi realmente era. Ao chamado desesperado de Orochimaru, Senshi retirou a mão. Pouco antes, Orochimaru havia confirmado pessoalmente. Sim, despeje o máximo que puder. Mas era só isso que o tanque conseguia comportar? Senshi lançou um olhar avaliador ao dispositivo. Ele imaginava que o aparelho de Orochimaru armazenaria bastante chakra. Mal havia injetado uma pequena porção de seu chakra antes de quase explodir o tanque. Então, Senshi balançou a cabeça e disse, Irmão Cobra, a capacidade do seu tanque está um pouco limitada. Urg. Orochimaru soltou uma risada sinistra. Honestamente, o que ele poderia dizer? Que ninja comum pode se dar ao luxo de perder chakra suficiente para encher 20 kakashis e sair ileso? Ele sentiu um leve arrependimento, desejando ter construído vários tanques de reserva. Se tivesse percebido que Senshi podia e iria dar tanto, teria providenciado 3 ou 4 tanques ou até mais. Depois de examinar o container agora rachado, Senshi se virou. Bom, é isso, certo? Minha missão aqui está cumprida, então vou indo. Se você tiver algum outro trabalho interessante, é só me avisar. Orochimaru assentiu. Sim, sem problema. Tendo finalmente adquirido o chakra suficiente de Senshi, Orochimaru só queria se livrar dos demônios ruivos, grandes e pequenos. Ele havia começado recentemente a lucrar bastante com seu novo esquema em Konoha, mas em pouco tempo, Senshi o havia drenado de um total de 250 milhões. O único consolo era que agora Orochimaru possuía chakra suficiente de Senshi para realizar uma pesquisa extensa. Após obter a fruta Yamata no Orochi, o caminho para a verdadeira imortalidade deixou de ser uma questão de usar a reencarnação do cadáver vivo. Investigar o chakra de Senshi tornou-se um passo crucial. Afinal, o chakra de Senshi era mais extraordinário do que qualquer um imaginava. Se Orochimaru conseguisse decifrar completamente seus segredos, sua ambição por um elixir de chakra eterno poderia não ser tão absurda. Logo após o desaparecimento de Senshi e Karin, Orochimaru disse casualmente a Kabuto. Kabuto, colete uma pequena amostra do chakra de Senshi para estudo imediato. Sim, Lord Orochimaru. Kabuto extraiu meticulosamente apenas uma pequena quantidade do gigantesco reservatório de chakra de Senshi, passando-a por outra máquina de análise. Observando os resultados, tanto Orochimaru quanto Kabuto demonstraram um choque evidente. Incapaz de se conter, Orochimaru exclamou, o progresso de Senshi é ridículo, muito mais avançado do que da última vez. O chakra que ele nos deu agora está em um nível completamente diferente do que tínhamos antes. Kabuto assentiu. É realmente impressionante. O chakra de Senshi tornou-se muito mais denso e rico. Observando os dados girando em seu monitor, os lábios de Orochimaru se curvaram em um sorriso malicioso. Se isso continuar, talvez chegue o dia em que completaremos um verdadeiro elixir de chakra eterno. Essas palavras entusiasmaram Kabuto, que como colega pesquisador, ficou animado só de pensar que essa nova tecnologia poderia ser viável. Orochimaru logo continuou, vou monitorar as leituras aqui. Vá descansar e trocamos de lugar daqui a pouco. Entendido, Lord Orochimaru. Kabuto assentiu antes de se retirar para seus aposentos. Desde que Orochimaru iniciara seus negócios em Konoha, as coisas estavam indo tão bem que ambos já haviam acumulado grandes somas. Como braço direito de Orochimaru, Kabuto também recebia uma boa parte. Acomodando-se em seu quarto, Kabuto ajoelhou-se ao lado de uma considerável pilha de dinheiro, contando as notas com alegria. Enquanto contava, refletia consigo mesmo. 100 milhões não é nada demais, mas ainda estou muito longe do meu sonho de 100 bilhões. Eu, Kabuto, nunca fui feito para ser mediano. Eu também tenho meus próprios objetivos artísticos. Inicialmente, o plano de Kabuto era reunir apenas 100 milhões. Agora, porém, ele percebeu que enquanto trabalhasse para Orochimaru, mais dinheiro sempre seria melhor. Assim, sua determinação em ajudar as pesquisas e os negócios de Orochimaru só aumentou. Enquanto isso, de volta a Kirigakuri, Senshi e Karin saíram do laboratório de Orochimaru através de Karma, retornando aos seus quartos na pousada de águas termais. Após uma boa noite de sono, Karin acordou cheia de energia, incentivando Senshi ao amanhecer a sair para cumprir missões juntos. Senshi jamais se descuidava das missões. Mesmo que seu corpo verdadeiro estivesse fisicamente na estalagem, seus clones de estilo madeira estavam lá fora.
trabalhando incansavelmente dia e noite para concluir as tarefas. No momento em que saíram da estalagem, avistaram um velho agachado, cabisbaixo, perto da entrada. O homem parecia exausto e abatido, como se atormentado por alguma crise insolúvel que o levará a um profundo esgotamento mental. Ao avistar Senshi e Karin de perto, os olhos do velho brilharam de esperança. Até aquele instante, ele parecia quase morto. Agora saltou como alguém 60 anos mais jovem, o rosto radiante de entusiasmo. Abriu os braços, deu 2 passos largos e correu direto para Senshi. Pum! Ele caiu de joelhos diante de Senshi sem dizer uma única palavra. O que está acontecendo? Tudo isso é muito repentino. Senshi se inclinou apressadamente para frente, ajudou o mais velho a se levantar e perguntou: Senhor, há algo errado? Ele percebeu que aquele homem desgrenhado, de óculos e bigode, parecia vagamente familiar, mas não conseguia se lembrar exatamente de quem era. Assim que Senshi o levantou, o velho foi direto ao ponto. Lord Senshi, permita-me apresentar-me. Meu nome é Aruzami. Tenho um aluno, o Takata, em cujo corpo está selado um terrível monstro. Essa maldição monstruosa o atormenta sem cessar, e eu imploro, Senshi, por favor, ajude meu aluno. Aruzami, embora tecnicamente um oficial de Kirigakuri, raramente participava dos assuntos da vila, dedicando-se, em vez disso, a resolver a maldição de Utakata. Ele tentará inúmeros métodos, mas nunca encontrará uma solução realmente viável. Sem ter para onde recorrer, a presença de Senshi parecia uma dádiva divina. Afinal, Senshi realizará inúmeros milagres pela vila. Se alguém pudesse resolver os problemas de Utakata com a besta de cauda, esse alguém seria Senshi. A princípio, Senshi não reconheceu o homem, mas assim que Aruzami mencionou o Jinchuriki de 6 caudas, tudo fez sentido. A maldição era apenas a incapacidade de controlar totalmente as 6 caudas, fazendo com que o Takata perdesse o controle em certos momentos, causando desastres graves. Agora tudo fazia sentido. Senshi fingiu uma expressão preocupada. Ah, então o monstro do seu aluno é uma besta com cauda. Isso pode ser complicado. Aruzami não ficou surpreso que Senshi soubesse. Ele havia lido o suficiente sobre Senshi para supor que as informações de Senshi revelavam quase tudo. Se Senshi sabia que o Takata abrigava uma besta com cauda, isso lhe parecia perfeitamente normal. Sem que Aruzami soubesse, Senshi estava radiante por dentro. Aquele velho estava praticamente entregando outra besta com cauda em suas mãos. E Senshi era especialista em assuntos de bestas com cauda. Afinal, a 2 caudas já estava na dimensão Kamui de Karin. Mais uma só tornaria o negócio ainda melhor. Por fora, Senshi mantinha aquela expressão de desconforto. Aruzami, percebendo isso, não entrou em pânico. Ele sabia muito bem que se Senshi dissesse que algo era complicado significava, é possível, só não é fácil, não que fosse impossível. Ele aproveitou o momento e bateu com o punho no peito, com um tom muito educado. Sim, sim, todos sabemos que você tem suas condições. Mas eu imploro, Senshi, aceite minha missão. Eu suplico, só você pode fazer isso. Dito isso, ele apresentou vários cheques totalizando 100 milhões de ryu e os entregou. E missão aceita. Cliente, Aruzami. O objetivo, resolver o tormento da besta com cauda sobre seu aluno, o Takata. Recompensa, 100 milhões de ryu. Classificação, classificação S. Bônus da missão, 100 mil pontos de emprego. Senshi, guardando todos aqueles cheques, ouviu o novo sistema tocar e ficou radiante. Mais um trabalho bem remunerado, além de uma participação especial gratuita de uma besta com cauda. Um dia, inevitavelmente, Nagato publicaria uma missão de capturar as 6 caudas, e Senshi simplesmente a conjuraria na hora. Perfeito. Como bônus, as 6 caudas poderia até fazer companhia a 2 caudas na dimensão de Karin, para que a pobre Matatabi não ficasse tão sozinha. Ao aceitar o emprego, Senshi se maravilhou mais uma vez com a generosidade de Kirigakuri. Primeiro, praticamente lhe deram a 3 caudas de presente, e agora 6 caudas. Se compararmos com Konoha, a diferença é gritante. Naruto não recebeu nem metade da cortesia de sua vila. Aliás, em Konoha, algumas pessoas até mesmo o maltratavam. Enquanto isso, Kirigakuri se preocupava com a saúde emocional de seu Jinchuriki e tomava medidas para resolver o problema. Suspirando ao perceber que tal sorte não se repetiria nas 5 grandes nações, Senshi não disse mais nada a respeito. Ele pegou os cheques, e Aruzami perguntou educadamente, Lord Senshi, o senhor teria tempo para ver o Takata amanhã e resolver sua maldição? Senshi acenou com a mão. Aruzami, você realmente não me conhece, não é? Se uma tarefa pode ser concluída hoje, eu jamais a adiaria para amanhã. Se pode ser feita esta manhã, não esperarei até a tarde. Aceitei seu trabalho, então por que esperar? Embora ele tenha dito que era uma questão complicada, na verdade, como Karin disse, era mais fácil do que cortar cebolas. Naturalmente, ele não diria isso ao cliente. O Takata vivia em uma pequena ilha perto de Kirigakuri. Algumas cabanas de madeira além de uma caverna serviam como sua única moradia. Junto com Aruzami e Karin, Senshi partiu e logo chegou à ilha, onde o Takata, vestindo um manto azul claro e carregando um instrumento especial para fazer bolhas de sabão, os avistou de longe. Como Senshi e Karin vieram com Aruzami, o Takata a princípio não reagiu de forma muito intensa. Apesar da suposta maldição, ele confiava incondicionalmente em seu mestre. Aruzami apresentou a todos. O Takata, este é Lord Senshi, ele realizou inúmeros milagres por Kirigakuri. A jovem é Karin, assistente de Senshi. Todas as tentativas de quebrar sua maldição falharam, somente Lord Senshi tem uma chance. Como Takata quase não tinha contato com a vila, ele não fazia ideia da reputação ou dos feitos de Senshi. Então, ao ouvir que alguém iria remover sua besta com cauda, sua primeira suspeita foi que seu bondoso mestre havia sido enganado. Se livrar-se de uma besta com cauda fosse tão fácil, a vila já o teria feito há muito tempo.
Apesar disso, ele manteve a educação. Mestre, não tenho certeza se é tão simples assim. Aruzami, Senshi e Karin perceberam a dúvida implícita. Antes que o professor ou Senshi pudessem falar, Karin insistiu orgulhosamente. Vocês estão pensando demais nisso? O Senshi é incrível. Lidar com problemas de bestas com cauda é mais fácil do que cortar legumes. Seu rosto adorável transbordava sinceridade, mas, ironicamente, isso só aumentava as dúvidas de Utakata. Estamos falando de uma besta com cauda, não de uma salada, pensou ele. E essas duas ruivas parecem muito jovens. Será que isso é sério? Aruzami tossiu baixinho. Claramente até ele achava que picar legumes era um exagero. Claro, ele acreditava que Senshi era capaz, mas descrever a tarefa em termos tão triviais soava absurdo. Mesmo assim, Aruzami simplesmente atribuiu isso à juventude da garota. Ele se virou para o Takata seriamente. O Takata, confie em mim, Lord Senshi pode lidar com isso. Siga o que ele diz. O Takata estava inquieto. Mestre, a vida dele e a segurança da vila estavam em jogo. Se a besta com cauda realmente se libertasse, o desastre era iminente. Mesmo assim, Aruzami deu um tapinha gentil no ombro de Utakata, sorrindo amavelmente. Utakata, eu acredito em você e no Sr. Senshi. Vai ficar tudo bem. Senshi acrescentou, não precisa se preocupar. Eu realizo uma operação de extração de besta com cauda, o tempo todo. Depois que a removermos, você nunca mais precisará se preocupar com a besta com cauda entrando em fúria. Além disso, você ainda manterá uma parte do seu poder. Karin assentiu vigorosamente em afirmação. De fato, ela havia testemunhado pessoalmente Senshi realizar um procedimento quase idêntico com a duas caudas. Aruzami e Utakata, por sua vez, ficaram totalmente perplexos com a expressão operação de extração da besta com cauda, que significa cirurgia. Bestas com cauda podem ser extraídas cirurgicamente? Sem primeiro deixá-las à força causar destruição? Mas vendo Senshi tão confiante e relaxado, eles finalmente concordaram em deixá-lo tentar. Como Takata cooperou plenamente, Senshi não se preocupou em nocauteá-lo. Em vez disso, localizou o selo diretamente e começou a trabalhar. No momento em que o selo foi liberado, o Takata e Aruzami se enrijeceram. Bestas com cauda liberadas eram como bombas. Livre do selo, as 6 caudas logo percebeu que poderia escapar. Mas enquanto tentava se desvencilhar, Senshi já arrastava força. O balanço durou apenas alguns segundos antes que a besta inteira emergisse. Ela mal teve tempo de comemorar antes de ver um brilho azul intenso. No kit de um dedo esfaqueia o inferno. A mão em forma de faca de Senshi desceu, cortando a lesma ao meio com um golpe limpo. Uma das caudas permaneceu no corpo de Utakata, transformando-se em uma versão minúscula da criatura que fugiu apavorada. A maior parte da lesma, faltando apenas uma cauda, manifestou-se do lado de fora. Ambos ficaram ali parados, atônitos. Agora sabiam que as palavras de Karin não eram blefe. Senshi realmente fizera parecer que estava cortando legumes. Próxima pergunta. Com a besta de cauda removida à força, como a conter? Era uma criatura poderosa e violenta. Livre de qualquer selo, poderia devastar tudo. E de fato, a lesma percebeu que havia perdido uma cauda e rugiu furiosamente. Roar, pronto para atacar Senshi, foi recebido com uma resposta calma. Raijin. Um raio colossal atingiu a lesma. Naquele instante, os olhos da besta perderam o brilho. Ela desabou. Após um momento, Senshi enviou outro choque para reanimá-la à força. Desta vez, as 6 caudas percebeu que estava em desvantagem. Aquele humano ruivo era incrivelmente forte. Mais um ato de desafio e ela estaria perdida. Finalmente, tudo se acalmou. Senshi tocou no ombro de Karin. Karin, pegue-o. Ela sentiu, instruindo a lesma a encolher o corpo para economizar espaço. Aterrorizada, a lesma obedeceu, permitindo que Karin aguardasse dentro de sua dimensão Kamui. Naquela dimensão, a Matatabi de 2 caudas estava há tempos agachada em um canto, sem ousar se aventurar, principalmente não perto da cozinha de Karin. Então, um redemoinho de energia transparente surgiu, trazendo as 6 caudas e uma pequena encrenqueira ruiva. Após uma breve bronca de Karin, aquele lugar é proibido. Voltem para aquele canto ou então. Ela desapareceu, deixando a 2 caudas e as 6 caudas lamentarem juntas seu destino. Você também foi pego. Então você estava dizendo a verdade o tempo todo. Aquelas 2 ruivas. Elas não são brincadeira. E assim, eles choraram ombro a ombro. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.